Capítulo 1351 Batalha caótica. Matar. Cobrar. Bloqueios. Precisamos de mais tempo. Não tenha medo, e se for Zhu e Rui, a formação Gu está por perto, podemos durar até que cheguem reforços de nossos clãs. A seita das sombras atacou, enquanto o caminho justo da fronteira sul era defendido desesperadamente. A terceira camada da formação Fu já estava meio destruída, rachaduras podiam ser vistas por toda parte, era de pouca ajuda para o caminho correto dos imortais Fu, uma batalha caótica se seguiu. Estrondo. Explosões incessantes, colisões de vento, fogo, água e relâmpagos se desenrolaram como fogos de artifício no céu. Não houve investigação, imortal Fu e movimentos de assassinos imortais foram usados desde o início, a batalha esquentou quase instantaneamente. Você não pode defender este lugar. A fada Miao Yin sorriu enquanto voava no ar. Qiao Siliu estava na frente dela. Qiao Siliu ficou em silêncio, a situação mudou muito rapidamente, antes o caminho correto tinha vantagem, mas agora eles estavam em desvantagem. Mesmo com a formação Super Fu, eles só conseguiram defender passivamente, perderam a iniciativa. Para o caminho correto, Fu imortais, sua única chance era esperar por reforços. Quem são vocês? Você pode realmente mobilizar a lendária e imemorial besta desolada Zhu Yirui? Qiao Siliu perguntou, prestando muita atenção. A fada Miao Yin riu, naqueles que vão acabar com a sua vida. Sua intenção de matar aumentou, uma sombra de lua crescente apareceu em seus olhos. Movimento do assassino imortal, ou lua curva. Este foi um ataque baseado na visão, porque a aura estava completamente escondida, uma vez usada, não seria possível reagir a tempo, era muito difícil se proteger. Qiao Siliu foi atingido imediatamente. Mas logo, na superfície de seu vestido e pele, uma luz verde jade brilhou. Dentro da luz fraca, longos galhos de salgueiro se formaram, eram como fitas feitas de galhos enrolados em volta dela, ela parecia uma fada do céu. Agite, agite, agite. Os ramos do salgueiro de jade não eram apenas defensivos, eles rapidamente voaram em direção à fada Miao Yin com uma mobilidade impressionante. A fada Miao Yin ficou atordoada e recuou rapidamente. Ela evitou os galhos de salgueiro, mas não conseguiu se defender da sombra abaixo deles. Uma das sombras disparou como uma cobra venenosa, atingindo o corpo da fada Miao Yin. Isso é um movimento anexo. A fada Miao Yin não conseguiu esconder o choque em seu lindo rosto. Os movimentos anexados eram como movimentos consecutivos, movimentos divididos e movimentos de variação, eram técnicas especiais para ativar movimentos matadores e eram difíceis de dominar para pessoas normais. O que foi um movimento anexo? Normalmente falando, isso significava dois movimentos assassinos imortais diferentes, um primário e um secundário. Como o ataque de galho de salgueiro que Qiao Siliu usou, foi o movimento principal. As sombras abaixo dos galhos eram um movimento secundário, anexado ao movimento primário. Quando o movimento primário fosse usado, o movimento secundário também teria uma certa chance de ser ativado, desencadeando seus efeitos. A fada Miao Yin não esperava que Qiao Siliu realmente dominasse uma técnica tão difícil como o movimento anexado, ela foi pega de surpresa e atingida pela sombra do galho de salgueiro. Uma longa ferida apareceu quando o sangue começou a fluir. No lindo rosto da fada Miao Yin, isso era realmente aparente. Qiao Siliu deu uma risadinha, não, perdi minha concentração e desfigurei você. Se lutarmos mais, você não estará mais no mesmo nível que eu em beleza. A fada Miao Yin bufou. Qiao Siliu tomou a iniciativa e atacou, havia inúmeros galhos de salgueiro de jade ao seu redor, esses salgueiros sem raízes foram formados a partir do movimento assassino, eram ágeis e pareciam dezenas de longos chicotes, atacando a fada Miao Yin. Os ataques tornaram-se mais frequentes, era como uma tempestade de jade. A fada Miao Yin estava envolta em chicotes, ela não só precisava se defender contra os chicotes, mas também se proteger contra suas sombras. Afinal, um chicote pode sair a qualquer momento e atacar a fada Miao Yin. Espalhe, espalhe, espalhe. Os sons de chicotadas eram intermináveis, embora a fada Miao Yin estivesse se defendendo, suas roupas ainda estavam rasgadas pelos chicotes. A fada Miao Yin recuou enquanto usava as mãos para se proteger dos galhos de salgueiro. Um momento depois, suas roupas estavam rasgadas e seu corpo branco como a neve estava exposto, era lindo e atraente, os homens teriam uma hemorragia nasal ao vê-la. Qiao Siliu a perseguiu ao longo do caminho. Mas os bons tempos não duraram, seu oponente gritou de repente quando um par de mãos delgadas apareceu em suas costas. A fada Miao Yin tinha 4 braços agora. Seus 4 braços se defenderam enquanto a fada Miao Yin restaurava sua posição estável, era fácil para ela bloquear aqueles salgueiros agora. Qiao Siliu suspirou para si mesma. Este foi um movimento assassino imortal, som profundo da mão maravilhosa, um movimento assassino característico da fada Miao Yin, Qiao Siliu sabia disso.
Ela havia atacado rapidamente mais cedo para pegar a fada Miao Yin desprevenida, para manter a pressão e impedi-la de recuperar a compostura. No entanto, a tática de Qiao Siliu falhou, a fada Miao Yin conseguiu usar esse movimento no final. Mesmo que a fada Miao Yin estivesse enfrentando uma pressão enorme, ela não era uma novata como Zhao Lianyun. A fada Miao Yin não cometeu um erro, ela resistiu à pressão e usou seu movimento assassino com sucesso. Com seu sucesso, a situação mudou. Qiao Siliu voou lentamente para trás, parando seus ataques e iniciando uma batalha de atrito usando a formação Gu danificada enquanto recuava. Ela havia deixado a formação Super Fu ao perseguir a fada Miao Yin, era sensato retornar. Agora é a minha vez, irmã Siliu, você tem que aguentar. A fada Miao Yin sorriu, mas seu olhar estava muito sombrio. 4 mãos começaram a se mover rapidamente. Seus dedos longos e macios moviam-se em um movimento deslumbrante. Din din, dang dang. Agarre-se, clang clang. Com o movimento dos dedos, sons agudos podiam ser ouvidos sempre que se tocavam. Os sons até fizeram com que ondas sonoras começassem a aparecer no ar circundante. As ondas sonoras se moviam rapidamente, com a fada Miao Yin no centro, espalhando-se rapidamente por um raio de algumas centenas de passos. A terceira camada danificada da formação Gu estava se desintegrando muitas vezes mais rapidamente com o efeito do som. As ondas sonoras apareceram rapidamente e desapareceram com a mesma rapidez. Qiao Siliu tinha uma expressão solene, ela rapidamente se defendeu, enquanto galhos de salgueiro cercavam todo o seu corpo. Os dois estavam em um impasse. E em outro buraco. Clã Shang imortal Shanguai Li cruzou os braços enquanto ficava na frente do buraco, olhando para Yi Lulan. Ele tinha arrogância e desdém no rosto e apenas um Gu imortal de nível 6. Você se atreve a nos atacar, você está realmente cortejando a morte. Eu vou matar você primeiro, antes de reforçar meus aliados. Dizendo isso, ele desapareceu no local. No momento seguinte, ele apareceu atrás de Yi Lulan. Em seguida, ele estendeu a mão direita, transformando em uma garra de osso branco, arranhando as costas de Yi Lulan. Plop. Um som suave ecoou. A garra de osso branco destruiu o método defensivo de Yi Lulan, apunhalando suas costas enquanto o sangue respingava com o impacto. Yi Lulan gritou de raiva, virando-se para retaliar. Shanguai Li desapareceu no local novamente, aparecendo mais uma vez na formação danificada. Yi Lulan errou o ataque, ela rosnou de raiva, sua expressão estava distorcida, havia 5 feridas profundas em suas costas. Shanguai Li zombou com desdém, você não é nada demais, vou tirar sua vida no próximo golpe, Mas de repente, sua expressão mudou. Em sua garra de osso branco, a carne e o sangue de Yi Lulan queimavam em chamas. O fogo era extremamente especial, crescia à medida que queimava, num piscar de olhos cobria toda a mão direita de Shanguai Li. Você caiu nessa tão facilmente. Yi Lulan riu. Movimento do assassino imortal, um flash blind fire. Homem-dragão? Um Fu imortal de meia-idade com narinas enormes, Shaiyu Xiong, estava na parte superior do corpo. Ele tinha costas e cintura largas, os músculos de seu corpo brilhavam em vermelho, como se ele estivesse em chamas. Cada vez que ele respirava, saía fumaça de suas narinas. Ele era brutal e dominador, ficou parado e bloqueou o buraco na formação Fu atrás dele. Pelo menos você tem conhecimento. Bai Ningbin tinha uma expressão simples, ela esticou o braço direito, seus dedos de jade estavam cobertos de energia gelada, enquanto flocos de neve desciam do céu. Bum! Um som alto ocorreu ao redor de Shaiyu Xiong, o chão desabou quando ele disparou como uma bala de canhão, avançando em direção a Bai Ningbin. Pegue isso! Shaiyu Xiong gritou no ar, grandes quantidades de chamas voaram de seu nariz, até mesmo seus poros estavam em chamas. Num instante, chamas violentas encheram a visão de Bai Ningbin. Bai Ningbin tinha um olhar frio, ela não se esquivou, ela observou Shaiyu Xiong se aproximar. Seus lábios se curvaram e ela gritou entusiasmada, venha até mim. Antes de terminar suas palavras, ela avançou. Seu corpo era minúsculo comparado ao de Shaiyu Xiong, era como a colisão de uma mosca em direção a uma chama. Bum! Uma explosão intensa. Ambos os lados atacaram e ficaram presos no meio, dividindo o campo de batalha em 2. Metade era chama e metade era gelo, eles estavam se repelindo. As chamas tremeluziam com o poder de queimar todas as formas de vida, enquanto a geada solidificava a terra em um domínio gelado, congelando todas as formas de vida. As chamas não conseguiam derreter a geada, e a geada não conseguia congelar as chamas, não havia um vencedor claro. Quando as chamas e a geada desapareceram, 2 figuras apareceram em cada extremidade. Bai Ningbin ficou parada, excitação e concentração eram evidentes em seus olhos de dragão. Do outro lado, o dominador do clã Shai, Gu imortal, deu vários passos para trás, olhando para Bai Ningbin incrédulo, impossível, você é apenas um Gu imortal de nível 6.
Bai Ningbing sorriu e seus dentes brancos e gelados foram expostos, e eu elogiei você por ser bem informado antes. Parece que preciso em retirar isso. No momento em que ela disse preciso, Bai Ningbing avançou novamente. Quando terminou suas palavras, ela estava bem na frente de Shai Wuxiong. Ela pulou para o céu e seu braço direito foi levantado. Ela era como uma divindade da neve descendo ao mundo, trazendo consigo uma nevasca sem fim. Seu poder divino era imparável. Em seguida, o braço direito de Bai Ningbing golpeou Shai Wuxiong como uma lâmina gigante e afiada. Coelho branco, sua vagabunda, morra. Wu Liao tinha olhos vermelhos, cheios de raiva e ódio. Mesmo que ele não se desse bem com Wu, já que eles não gostavam um do outro, eles ainda eram imortais Gu do clã Wu. Agora que o coelho branco matou Wu Liao atacou com ódio, querendo vingar Wu. Mas foi uma pena. Lady White Rabbit que havia transformado, ou melhor, Black Tigers, tinha nível de cultivo de nível 7, sua força de batalha havia aumentado dramaticamente. Wu Liao era apenas um Gu imortal de nível 6, ele não podia fazer nada a Lady White Rabbit, em vez disso, sua própria vida estava em perigo. Deixe o cargo de Wu Liao, você não é páreo para ela. Fang Yuan bloqueou Wu Liao, que iria lutar, ele tinha uma intenção fria de matar enquanto estava na frente de Lady White Rabbit. Capítulo 1352, Fang Yuan contra a Tigresa Negra. He. A Tigresa Negra deu uma risada estranha, sua bela aparência parecia muito distorcida. Seus olhos claros e inocentes estavam cheios de uma luz sinistra, havia olheiras profundas sob seus olhos, como se ela não dormisse há muito tempo. A sombra dela era espessa, como as asas de uma borboleta preta, estendendo-se dos olhos até as sobrancelhas. Mesmo que sua aparência não tenha mudado muito, ela se tornou sinistra e cruel, seu comportamento mudou completamente, a forma inocente e fraca estava em mundos separados disso. Verdadeira herança do coelho branco é interessante. O corpo de Fang Yuan brilhou sob uma luz forte. Quando a luz se apagou, Henry Fang se transformou em uma enorme tartaruga. Movimento do assassino imortal, a transformação da tartaruga de adivinhação. Uau! O caminho de formação de nível 7, Gu imortal Shigi, tossiu um bocado de sangue. Droga. Ele praguejou continuamente, olhando para o cadáver fragmentado do imortal Gu flutuando na frente dele. Este imortal Fu foi originalmente danificado pelo ataque de Zhu Yehui. Anteriormente, quando Shigi quis ativar a segunda camada da formação Super Fu, este imortal Fu atingiu seu limite e quebrou. A ativação da formação Fu falhou, haveria uma reação em cadeia e causaria danos a outros imortal Gu. Shigi teve que usar seu próprio corpo para suportar a reação do colapso da formação Fu, a fim de evitar que fosse destruída. Mas ele se machucou no processo. A lesão é grave? Bead veio rapidamente verificar. Shigi engoliu o sangue da boca, tinha uma expressão pálida como a de um morto e muito severo. Este mortal Gu destruído é um dos pilares principais. A segunda camada da formação Fu tem 300.000 vermes Fu, mas existem apenas 4 imortal Fu de tal importância. Precisamos encontrar um substituto e ativar a segunda camada da formação Gu. Esta formação Gu tem muitas camadas interligadas, sem a segunda camada, a primeira camada não será capaz de ser ativada. Depois de fazer uma pausa, Shigi gritou com uma expressão frenética, qualquer um que tenha o caminho terrestre imortal Fu, preciso que me passe um. Agora é o momento da vida ou da morte. Ao lado dele, Beaquan Feng e Bead se entreolharam desamparados. O primeiro era um caminho de vento Fu imortal, enquanto o último era um caminho de madeira, eles não tinham um caminho de terra imortal Fu. Shigi teve que curar seus ferimentos, Beaquan Feng e Bead foram perguntar por aí. A razão pela qual eles tiveram que perguntar um por um foi porque ele precisava tentar esconder essa informação desastrosa. Afinal, o estado mental afetava a força de batalha, quanto menos pessoas soubessem, melhor. Felizmente, entre as 5 regiões, a fronteira sul tinha o maior número de Fu imortais no caminho terrestre. Logo, algumas pessoas falaram, elas estavam dispostas a contribuir com seu caminho terrestre, imortal Fu. Shigi teve que escolher, não foi fácil escolher o caminho terrestre imortal Fu, mas ele teve que tentar encontrar aquele mais próximo daquele que foi destruído. Os ferimentos de Shigi não haviam cicatrizado, mas ele não se importava. A seguir, preciso deduzir isso e tentar adicionar aquele caminho terrestre imortal Fu a esta formação Fu. Minha segurança estará em suas mãos. Esse ato foi muito arriscado, ele estava colocando sua vida nas mãos de outras pessoas. Mas Shigi tinha uma expressão determinada, não hesitou. Ele sabia que agora não havia outro jeito, o tempo urge, ele precisava jogar. Bead tinha uma expressão solene, balançando a cabeça, prometo que defenderei sua vida. Mesmo que Zhu Yehui venha, ele terá que passar por cima do meu cadáver primeiro. Ele foi sincero, isso não era mentira.
Nesta situação, mesmo que Bead tivesse grande força de batalha, ele não poderia resistir a Zhu Yirui, a batalha não poderia ser revertida. Ele não era Feng Jiujie ou Fang Yuan, que tinha um selo de proteção contra fluxo reverso. Bead não sabia que a casa imortal Gu do clã Wu estava a caminho. Mas no momento em que Shadow Sect atacou, ele imediatamente usou seus métodos de caminho de informação para informar o clã Ba. Houve outros Gu imortais que fizeram a mesma coisa. Defendendo com tudo que tinham, essa era a única maneira de todos sobreviverem. Assim, a atenção e concentração de Shigi se concentraram na formação Gu. E Bead, que tinha a maior força de batalha, liderava o grupo na defesa do local. Com o clã Wu e o clã Qiao em apuros, sua reputação caiu muito. Bead do clã Ba tornou-se o líder mais adequado. Bead não perdeu essa chance. Como a pessoa mais importante para proteger Shigi, ele ficou na retaguarda e observou o campo de batalha. Em suma, a defesa do caminho correto era bastante estável. O caminho correto das elites Fu Imortal estava usando a formação Fu danificada, eles poderiam recuar a tempo. Enquanto isso, embora o caminho demoníaco dos imortais Fu chegasse imponentemente, eles careciam de especialistas fortes. Não que a fronteira sul não tivesse um caminho demoníaco ou especialistas imortais solitários, mas a maioria deles havia morrido na montanha Yitian. Mesmo que o caminho justo também tenha sofrido grandes perdas naquela batalha, em comparação com o caminho demoníaco, o caminho justo era mais estável, era mais fácil produzir especialistas Fu Imortal com recursos abundantes. Poderíamos imaginar que, a menos que algo acontecesse, nesse ritmo, durante o período seguinte, o caminho justo da fronteira sul suprimiria grandemente o caminho demoníaco e os cultivadores solitários. O olhar de Bead passou pelo campo de batalha de Feri Miao Yin, Eilulan e Bai Ningbing, eventualmente olhando para Enrifang. Wu Yihai. Ele murmurou esse nome, sentindo algumas emoções. No passado, ele queria suprimir Wu Yihai e ensinar uma lição ao clã Wu. Mas agora eles tinham que trabalhar juntos. Bead tinha muita ambição, ele queria substituir o clã Wu e fazer o clã Ba florescer. Mas agora, com este inimigo forte, ele estava disposto a trabalhar com Wu Yihai, ele tinha uma mente aberta. Claro, isso era temporário, uma vez que a crise terminasse, Bead lidaria com eles novamente. Com este evento, Bead teve um grande controle sobre Enrifang. Antes do acidente ocorrer no clã Wu e no clã Qiao, Bead estava se contendo, ele não usou o negócio da oportunidade mortal para encontrar problemas com ele. Ele aguentou até agora, finalmente houve resultados a serem mostrados. A tigresa negra pulou, ela era muito ágil, evitando muitos pensamentos Vajra. Depois que sua personalidade mudou, esta Slade White Rabbit começou a usar métodos do caminho sombrio. Não apenas isso, seu nível de cultivo de nível 6 passou para o nível 7, era simplesmente irracional. Mas não importa o quão rápido ela se movesse, ela era apenas um pouco mais rápida do que os pensamentos de Fang Yuan. Os tempos eram diferentes agora. Se este fosse Enrifang que acabará de obter Vajra, pensou o Imortal Fu, ele poderia não ter sido capaz de lidar com a tigresa negra. Mas agora, Fang Yuan estava muito familiarizado com esse movimento, os pensamentos se espalharam como chuva, atacando-a e cooperando entre si, formando uma enorme teia de ataques. Mesmo que a tigresa negra os esquivasse, ela ainda seria dominada pelos incontáveis pensamentos. Movimento assassino imortal, a tigre encurralado. Percebendo que ela estava em desvantagem, a aura da tigresa negra explodiu quando seus dedos pousaram levemente no chão. O líquido preto começou a se espalhar pelo chão. Pouco tempo depois, a água se expandiu até o tamanho de um lago. 2 respirações depois, a água negra começou a borbulhar. 3 respirações depois, um lagarto do tamanho de um cavalo emergiu da água negra. Este lagarto era preto e tinha olhos brilhantes, não era real, foi feito a partir do movimento assassino do caminho escuro. O lagarto moveu-se rapidamente, espalhando seus membros e movendo-se como o vento, trazendo a tigresa negra de costas enquanto ela avançava. Comparada à tigresa negra, Enrifang, que se transformou em uma tartaruga de adivinhação, parecia muito lento. Depois de se transformar, ele parou de se mover e bloqueou o buraco da formação Gu. Mesmo que Enrifang não se movesse, os pensamentos Vajra que ele criou eram como pequenas carapaças de tartaruga, eles se moviam agilmente e circulavam pelo corpo da tartaruga adivinhadora em um número incrível. Desde o início da batalha, Enrifang usava a concha Vajra. Os pensamentos de tartaruga poucos rapidamente, Fang Yuan tinha um plano composto, ele primeiro usou esses pensamentos para se defender antes de enviar os novos para fora. A tigresa negra estava em cima do lagarto preto, ela podia se mover com facilidade, mas cerrou os dentes. Na superfície, sua velocidade era uma vantagem, ela tinha a iniciativa, mas a verdade era que ela precisava superar a obstrução de Enrifang para atacar a formação danificada. Mas Enrifang estava bloqueando seu caminho. A tigresa negra tentou se mover em todas as direções, tentando passar por Fang Yuan.
Ela contornou esses pensamentos de tartaruga e expôs a vulnerabilidade de propósito, mas Henry Fang não caiu nessa. Ele se defendeu com firmeza e continuou a empurrar a tigresa negra para fora. Henry Fang estava um pouco cauteloso com o trunfo da tigresa negra. Mesmo que Fang Yuan não soubesse seu nome, ele viu como Yuan se transformou em uma poça de água negra depois de ser atingido por ela sem saber. A tigresa negra preparou esse movimento para mim. Ela queria me conhecer, mas eu a rejeitei, então ela usou isso em Yuan. Isso significa que o movimento tem um alcance pequeno, é bastante limitado. Como um assassinato sombrio, mesmo que a aura esteja oculta e tenha grande poder, a falha é evidente. Fang Yuan criava mais e mais pensamentos, os pensamentos de tartaruga se moviam sem lacunas, era assustador. A tigresa negra teve que recuar, vendo tantos cascos de tartaruga, ela estava com tanta raiva que seu peito subia e descia. Esta transformação de tartaruga realmente combina com você, Lord Wu Yihai. Ela sorriu, mostrando um sorriso cruel cheio de intenção assassina. No entanto, não pense que meus métodos são apenas estes. Pegue isso. Dizendo isso, a tigresa negra abriu a boca e mirou em Henry Fang, mostrando a língua minúscula. Sua língua era fofa e rosada, mas seus lábios eram pretos como tinta, era um claro contraste entre lábios pretos e língua rosa. Sua língua se moveu rapidamente. Era como se a filha de um vizinho fofo fizesse uma careta. Mas Henry Fang sentiu um arrepio na espinha e sofreu um ferimento grave. Ele rapidamente se virou e olhou, viu um pequeno buraco em sua concha. Esse buraco era apenas do tamanho de uma bacia, não era nada comparado ao tamanho da tartaruga gigante. Mas era muito profundo, a ferida se espalhava para fora, uma fumaça preta podia ser vista subindo do buraco, fazendo um som estridente. Capítulo 1353, Lambida de Tigre. O coração de Henry Fang estremeceu. Que movimento matador é esse? A carapaça da tartaruga adivinhadora é a coisa mais dura em seu corpo, mas ela não aguentou esse ataque. Mesmo que meu corpo soberano e imortal tenha característica de marcas não conflitantes, meu antigo e resistente corpo de besta desolada ainda sofreu tais ferimentos? A força de batalha da tigresa negra estava fora das expectativas de Henry Fang. Seu método era peculiar e poderia contornar até mesmo a defesa da tartaruga adivinhadora. Pensando nisso, Henry Fang não se atreveu a se conter, ele rapidamente usou a precaução Imortal Gu de nível 7. Este caminho de regra, Imortal Gu, já havia sido adicionado ao Shell Vajra por Henry Fang. Imediatamente, o movimento original do assassino de conchas Vajra parou de funcionar, um novo movimento assassino de conchas Vajra foi ativado. Uau! O vento foi criado do nada, a aura da tartaruga adivinhadora mudou. O novo movimento Vajra Shell Killer usou um grande número de caminho de tempo Mortal Fu, seu efeito foi eliminar a fraqueza da precaução Imortal Fu, precisando de 10 respirações de tempo. Assim, uma vez que o projétil Vajra foi ativado, o efeito de precaução do Imortal Fu tornou-se ativo imediatamente. Os pensamentos da pequena carapaça de tartaruga expandiram-se e tornaram-se mais firmes, ao mesmo tempo, o corpo principal da tartaruga adivinhadora começou a brilhar com uma luz metálica, também ficou mais escuro. A tigresa negra viu isso e sua expressão mudou, ela lambeu novamente. Os dois estavam longe, mas Henry Fang ainda sofreu ferimentos apesar da distância. Havia outro buraco na carapaça da tartaruga, mas desta vez era apenas do tamanho do punho de um adulto, o ferimento era leve e não havia fumaça preta. A ferida anterior já havia parado de produzir fumaça preta, a lesão estava se expandindo muito lentamente. A tigresa negra bufou friamente, sentindo-se inconformada, ela murmurou, nesse caso, atacarei lá. No momento seguinte, Fang Yuan sentiu sua cabeça de tartaruga ficar dormente. Imediatamente, a dor o assaltou, houve também uma sensação de entorpecimento. Os ferimentos não foram leves. Henry Fang rapidamente colocou a cabeça na concha. Caramba! A tigresa negra viu isso e seus olhos vomitaram fogo de raiva. Fang Yuan era muito desavergonhado, não apenas sua cabeça, seus membros e cauda também entraram na concha. Apenas os pensamentos de tartaruga ainda giravam e aumentavam em número, aumentando seu poder defensivo e alcance mais uma vez. A tigresa negra lambeu a carapaça da tartaruga continuamente, mas de pouco adiantou. Ela estava em uma situação difícil, não havia nada que pudesse fazer a Henry Fang. Wu Liao curou seus ferimentos enquanto observava a batalha. Vendo isso, ele começou a suar e pensou, nesse ritmo, quando Lord Wu Yihai será capaz de se vingar de Wu, quantos anos levaria? Beade bufou de infelicidade. Os outros buracos tiveram batalhas intensas, mas Fang Yuan estava calmo e composto, houve pouca comoção. Henry Fang se escondeu facilmente dentro de sua concha. Ele estava pensando rapidamente sobre o movimento assassino da tigresa negra. Os movimentos assassinos podem ser direcionados aos alvos de certas maneiras.
Por exemplo, um movimento matador de bola de fogo pode precisar ser formado primeiro nas mãos, antes de ser disparado em direção ao alvo, para ter qualquer forma de impacto. Mas para onde ele voou, em que direção e para qual alvo, isso dependeria da direção para qual o movimento assassino foi projetado. Para onde quer que o movimento fosse direcionado, a bola de fogo voaria para lá. Se a mira não fosse impressionante, a bola de fogo se moveria em linha reta, após sair das mãos sua direção não poderia mais ser alterada. Se a capacidade de mira fosse mais forte, a bola de fogo seria capaz de se mover de maneira curva. Depois de sair das mãos, sua direção pode ser ligeiramente ajustada. E os ainda mais fortes teriam habilidades de retorno automático. O movimento matador da tigresa negra também deve ter uma habilidade de mira. Ele fica sem forma após ativação, não é tão óbvio quanto uma bola de fogo. Mas definitivamente tem uma capacidade de mira, porque não é um ataque de longo alcance, o dano é concentrado. Então como isso acontece? À vista? Pensando nisso, Henry Fang ativou seus vermes Gu, criando uma névoa espessa ao redor da tartaruga de adivinhação, cercando-a. O que esse Uiha está tentando fazer? HMPH. A tigresa negra suspeitou que Henry Fang estava usando um novo movimento assassino. Ela rapidamente esticou a língua e lambeu em direção a Fang Yuan. Henry Fang foi atingido novamente. Não é visão? É cheiro? Fang Yuan usou seu método novamente. A névoa tornou-se extremamente fedorenta. Wu Liao, que estava perto dele, tinha uma expressão distorcida enquanto rapidamente usava seus vermes Gu para respirar internamente. O cheiro se espalhou pelo ar, logo outros campos de batalha estavam olhando. Wu Yihai está na verdade tentando quebrar o movimento assassino da outra parte. Os olhos de Bead brilharam, ele pôde ver o motivo de Henry Fang. Ele bufou enquanto o descontentamento em seu coração crescia. Geralmente havia pouca esperança de quebrar o movimento assassino de um inimigo no local, a experimentação era necessária e, mesmo que o raciocínio fosse entendido, pode não haver o imortal full método necessário para combatê-lo. Tentar quebrar um movimento matador resultaria em uma batalha prolongada. Esta é uma emergência, mas ele ainda tem tempo para interromper o movimento assassino? HMPH. Se ele tiver tempo, ele deveria tentar matar o inimigo. Bea Quanfeng expressou a infelicidade em seu coração. Bead não disse nada, agora não era hora para conflitos internos. A tigresa negra hesitou por um momento, esticou a língua e lambeu novamente. Outro buraco apareceu na concha de Henry Fang. Henry Fang teve um lampejo de inspiração e entendi, esse é o paladar dela. Normalmente falando, o sabor era experimentado através da língua, e as línguas dos imortais Gu eram capazes de provar coisas de longe por meio de imortal full movimentos assassinos, não foi difícil. Cada vez que ela o ativa, a tigresa negra precisa esticar a língua. Ela e a seita das sombras estão alinhadas, enquanto a seita das sombras tem verdadeiras heranças no caminho da alimentação. Somente um caminho fora do padrão pode causar tal dano à minha transformação defensiva de tartaruga de adivinhação. Deixe-me testar. A tartaruga de adivinhação ficou vermelha, especialmente a carapaça, era vermelha como ferro derretido. A tigresa negra lambeu e imediatamente se encolheu, nargue, tão quente. A vermelhidão da tartaruga adivinhadora desapareceu, havia um cheiro estranho no céu. A tigresa negra esticou a língua e lambeu, quase vomitou de nojo, franziu a testa, tão salgado. A transformação da tartaruga de adivinhação mudou novamente. A tigresa negra parou de tentar, ela entendeu a intenção de Henry Fang e esse cara. Na verdade, ele está tentando se opor ao meu movimento assassino, ele não está tentando usar nenhum movimento assassino imortal. Caramba! A tigresa negra pensou anteriormente que as mudanças na tartaruga adivinhadora eram o início do novo movimento assassino imortal de Henry Fang. Assim, ela interferiu com ele uma e outra vez, uma vez que conseguisse, Henry Fang sofreria uma reação intensa. Ela teria esperança de ultrapassar esse enorme obstáculo de tartaruga. Sob tal situação, ele ainda tem tempo para tentar deduzir e contrariar meu movimento assassino. Os movimentos de Henry Fang não eram lógicos, a batalha estava tão intensa agora que ninguém tinha tempo para isso. Mas precisamente assim, a tigresa negra caiu nessa. Depois de perceber isso, a tigresa negra parou de usar esse movimento, ela passou a usar outros métodos de longo alcance. Ela socou com ambos os punhos enquanto que do punho verde escuro se movia em torno dos pensamentos problemáticos da tartaruga, alguns foram eliminados, mas alguns conseguiram pousar na carapaça da tartaruga de adivinhação. Mesmo que o dano tenha sido pequeno, cada vez que os socos acertavam, o corpo de Henry Fang tremia incontrolavelmente. Evidentemente, esse movimento assassino imortal dominou os vermes Gu. A tigresa negra estava tentando evitar que Henry Fang usasse um movimento assassino imortal, era uma boa estratégia. Foi um gosto, hein? A cabeça de Henry Fang ainda estava dentro de sua concha. Mesmo tendo um resultado, ainda estava longe de realmente quebrar o movimento da tigresa negra.
Henry Fang, entretanto, não estava com pressa. A tigresa negra não podia mais usar esse movimento, seus socos causaram pouco dano a Henry Fang. O Ui-Hai original tinha outros métodos, mas todos eram de natureza defensiva. A tigresa negra estava realmente pensando demais quando se protegeu contra os movimentos de ataque de Fang Yuan, mesmo que ele estivesse, com essa identidade, ele não poderia usá-los. Se ele tentasse, incorreria em enormes suspeitas e sua identidade provavelmente seria exposta. Assim, esta batalha desacelerou tremendamente. Fang Yuan não queria atacar, ou melhor, ele não tinha movimentos de ataque, enquanto a tigresa negra não conseguia passar por esse projétil. Depois de muito tempo, já havia 100.000 cascos de tartaruga ao redor de Fang Yuan. A tigresa negra sentiu-se indefesa, o grande número de cascos de tartaruga tornou esta visão incrivelmente atraente no campo de batalha. A expressão de Bead ficou ainda mais fria, ele não pôde deixar de transmitir, Ui-Hai, ouvi dizer que você tem mais 2 transformações. Por que você ainda está se segurando? Mate-a rapidamente e reforce os outros. A menos que você realmente tenha algum relacionamento com esse coelho branco? Você não suporta matá-la? Fang Yuan ouviu as transmissões de Bead, mas o ignorou, fingindo não ouvir nada. Bead não obteve resposta, cerrou os dentes de raiva, seu olhar para Henry Fang ficou mais frio. Henry Fang estava pensando em sua situação. Shadow Sect está definitivamente atacando para salvar o corpo principal de Sectral Soul. Eles controlam Zhu e Rui, mas a extensão é limitada, e o 8º Gu imortal Purple Mountain True Monarch ainda não apareceu. O caminho correto tem a formação Super Fu, podemos aguentar um pouco. Enquanto ganharmos tempo, reforços virão de todos os lugares. E eu tenho selo de proteção contra fluxo reverso, posso resistir a existências de nível 8, eles não serão capazes de me derrotar. Purple Mountain True Monarch é um caminho de sabedoria Gu imortal, como ele pode não ter um trunfo? E esses imortais Gu do caminho correto estão longe de estar desesperados agora. Eu deveria esconder minha identidade e esperar por uma chance de agir. Talvez desta vez eu possa ter grandes ganhos. Fang Yuan pensou sobre isso e percebeu que esta era uma grande oportunidade. Ele tinha força suficiente, mas precisava esperar o momento certo. Shadow Sect era uma grande ameaça para ele queria exterminar todos eles. Mas Henry Fang não teve sucesso em nenhuma de suas tentativas até agora. Não que ele não tenha tentado ou que não estivesse determinado o suficiente, mas o grupo da Seita das Sombras era formado por elites e gênios. Mas agora era uma grande oportunidade. Capítulo 1354, O Poder de Ei Bai. Fang Yuan pensou que sua busca não teria chance, mas pensar que Shadow Sect apresentou pessoalmente a Fang Yuan esta grande oportunidade. Por causa do feto soberano e imortal Gu, Shadow Sect não deixaria Henry Fang escapar. Se Henry Fang não se livrasse deles e permitisse que a Seita das Sombras crescesse ainda mais, ele acabaria como Ma Hongyu no final. Depois que ele se livrasse da Shadow Sect, quem saberia sobre a identidade de Henry Fang? Eliminar esta maior ameaça era a melhor opção de Henry Fang, ele poderia até se livrar da fraqueza do Connect Lac. Depois disso, ele se desenvolveria e cultivaria lentamente usando o Reino dos Sonhos, por causa da abertura soberana e imortal, Henry Fang tinha a maior base do mundo. 500 anos depois, Fang Yuan teria uma força incrível, seja seu nível de cultivo, força de batalha ou riqueza, seria inimaginável. Fang Yuan não sabe que a Grande Era já está iminente. Durante a Guerra Caótica das 5 regiões, ele poderia aproveitar a situação para obter oportunidades ou lutar com força bruta, a Corte Celestial poderia nem ser capaz de fazer nada com ele. Se a situação se desenvolvesse bem, quando ele alcançasse o 9º posto, ele estaria um passo mais perto de seu objetivo de vida eterna. Este era o plano de cultivo de Henry Fang, era muito realista. Agora era a melhor chance de se livrar da Seita das Sombras, como Henry Fang poderia desistir? E Shadow Sect não tinha ideia de que Fang Yuan estava aqui. Henry Fang foi quem estava escondido. Quem sabia que Wu Yihai era ele? Ninguém no caminho correto sabia, até mesmo seu irmão Wu Yong não tinha ideia. Sem dúvida, eliminar Wu Yihai e personificá-lo para se juntar ao clã Wu foi uma jogada brilhante. Mesmo que houvesse um risco, se ele não fizesse isso, como Fang Yuan conseguiria essa oportunidade privilegiada? Fang Yuan teve que fazer uso disso. Posso até conseguir capturar o corpo principal do Sectral Soul. Com o corpo principal do Sectral Soul, eu seria capaz de interrogar a alma e obter todas as memórias e experiências de cultivo do Sectral Soul Demon Venerable. Todas as suas experiências no caminho da alma, sua perspectiva e ganhos na porta da vida e da morte, inúmeras receitas Fu, movimentos matadores e segredos, o maior desejo de Fang Yuan era levar a alma ao sonho. Com este movimento matador, além de desvendar o sonho e as entranhas de Fu, Henry Fang seria a pessoa número 1 neste mundo em termos de exploração do Reino dos Sonhos, ele teria uma vantagem imensa, o mundo inteiro ficaria na poeira, mesmo Corte Celestial. Din din din.
As ondas sonoras podiam ser vistas como ondulações ao redor de Qiao Siliu. Os braços da fada Miaoyin cresceram para 6, seus dedos se moviam elegantemente, seus ataques eram muito mais intensos do que antes. Qiao Siliu, no entanto, conseguiu se defender bem. Suas pupilas viraram jade, seus cabelos negros se transformaram em ramos de salgueiro que se estendiam até a cintura. As duas fadas da fronteira sul ainda estavam em um impasse. Droga, não consigo bloquear. Eu preciso escapar. Um caminho demoníaco que Gu Imortal recuou enquanto a resolução brilhava em seus olhos. Bum! Uma aura intensamente forte explodiu atrás dele. Rato covarde, morra! Um caminho justo Gu Imortal gritou, estendendo a mão e agarrando a cabeça de Gu Imortal do caminho demoníaco. Em seguida, relâmpagos brilharam e trovões rugiram, relâmpagos azuis profundos envolveram este campo de batalha. Os relâmpagos duraram um momento antes de parar. O oponente que o caminho correto que Gu Imortal estava segurando se transformou em um esqueleto carbonizado, com uma forma humana quase imperceptível. HMPH, rato que não conhece seus limites, ele se atreveu a agir arrogantemente na minha frente, Yi-Ei-Tin. O caminho justo Gu Imortal relaxou o aperto de sua mão enquanto o cadáver de Gu Imortal do caminho demoníaco caiu no chão, quebrando-se em pequenos pedaços pretos. Pessoal, seus ataques são apenas assim? Um caminho justo, fui imortal, com um corpo esguio e nariz alto, falava com arrogância e decepção. Não seja presunçoso. Tai Xin Jian do clã Tai, estivemos suprimindo você o tempo todo, você tem cara de dizer, murro. Os 3 imortais Gu que estavam atacando Tai Xin Jian ridicularizaram, mas suas expressões mudaram repentinamente. Uma aura forte e nítida irrompeu no céu, emitida pelo corpo de Tai Xin Jian. Os 3 imortais Fu recuaram rapidamente, sentindo-se em guarda. O vento soprava ao seu redor, fazendo suas roupas tremularem, mas Tai Xin Jian tinha emoções calmas, ele fechou os olhos enquanto dizia lentamente, é inútil, eu já vi todos os seus movimentos, todas as suas fraquezas estão certas antes eu sem mais segredos. Foda-se sua mãe, um Gu imortal praguejou, mas antes de terminar, seu corpo tremeu intensamente. Sopro, sopro, sopro. 3 sons depois, 3 ondas de Ki de espada brilharam, tão rapidamente que parecia uma ilusão. Cabeças voaram, os 3 imortais Fu que atacavam Tai Xin Jian foram decapitados, perdendo toda a vitalidade. Ha ha ha. Ei Lulan riu alto, ela teve ferimentos graves. Shanguai Li tinha nível de cultivo de nível 7, mas olhou para Ei Lulan com choque e cautela, ele não estava mais tão relaxado como antes. Como esperado de um Northern Plains Gu imortal, você é um maníaco por batalha. Shambu Li não estava disposto a ceder, mas seus ferimentos já estavam perto do seu resultado final. Retiro. Esse pensamento apareceu em sua mente. Ei Lulan parecia ter notado isso enquanto sorria zombeteiramente. Para onde você quer fugir? O que você quer dizer? Shanguai Li imediatamente sentiu algo errado, uma forte sensação de perigo encheu seu coração. Uau! Chamas explodiram de sua boca, antes de serem expelidas pelas órbitas oculares, orelhas, nariz e outros orifícios. Ardendo desenfreadamente. Instantaneamente, Shanguai Li foi transformado em uma coluna de fogo. Seus gritos angustiados ressoaram no campo de batalha antes de morrer. Ei Lulan olhou com uma expressão fria, e daí se você estiver no 7º posto? Rápido, rápido. Preciso de mais reforços. Shaiyu Xiong recuou enquanto gritava. Comparado ao seu comportamento anterior, ele havia perdido todo o seu espírito de luta, medo e ansiedade encheram seus olhos. Diante dele, a senhora dragão Bai Ningbin caminhava lentamente, aproximando-se dele passo a passo. Ela era extremamente bonita, poderia comover a alma, mas na perspectiva de Shaiyu Xiong, ela era extremamente perigosa, ele não queria nada mais do que escapar do campo de batalha. Mas nesta situação, neste momento e lugar, se ele tentasse deixar o campo de batalha, não se tornaria apenas a comida de Zhu Yirui? Shaiyu Xiong só conseguiu lutar com relutância. A força de batalha de Bai Ningbin foi ainda maior que a de Ei Lulan. Porque ela tinha a verdadeira herança de Bai Xian, e todos os caminhos de gelo e neve de Imortal Fu eram compatíveis com seu Northern Dark Ice Soul Physique. Enquanto isso, embora Ei Lulan tivesse o grande força True Martial Physique, ela usou o caminho do fogo Imortal Fu, e os métodos do caminho do fogo que sua tia deixou para trás, ela não tinha muita amplificação da marca Dão. Shaiyu Xiong já havia pedido ajuda uma vez, mas Bai Ningbin já matou o reserva. Claro, Bai Ningbin pagou um preço por isso. Bead estava comandando a batalha, ao ouvir os gritos de Shaiyu Xiong, sua atenção foi atraída. Tai Xin Jian, por favor, vá ajudar Shaiyu Xiong. Bead pensou antes de transmitir. Ok. Tai Xin Jian imediatamente voou para o céu, em direção a Bai Ningbin. Sua aura era impressionante, ele imediatamente atraiu a atenção de Bai Ningbin.
Suas pupilas de dragão encolheram para o tamanho de um alfinete quando um movimento assassino imortal foi ativado. Minha ajuda está aqui. Ao ver a figura de Tai Xinjian, Shaiyu Xiong sentiu grande alegria. Mas neste momento, porque ele relaxou um pouco a mente, Bai Ningbing percebeu sua fraqueza e seu movimento assassino imortal foi desencadeado. Eu quero que você morra! Tai Xinjian, que estava um momento atrasado, explodiu de raiva. Ele só pôde assistir impotente enquanto Shaiyu Xiong se transformava em um picolé, quebrando-se em incontáveis fragmentos de gelo. Bai Ningbing sorriu, mas sua expressão era clara. Ela olhou para Tai Xinjian, dizendo calmamente, meu movimento é chamado de morte por quebra de gelo. Você quer experimentar? Shaiyu Xiong foi sacrificado. Embora esta dama dragão esteja no 6º posto, sua força de batalha é de primeira classe, mesmo entre os do 7º posto. O coração de Beade afundou. Ele rapidamente olhou ao redor do campo de batalha. A linha defensiva ainda estava sendo mantida. O caminho correto tinha vantagem, embora dependessem da terceira camada danificada da formação Gu. Mesmo que houvesse sacrifícios, a seita das sombras teve ainda mais mortes, seu moral havia caído, alguns estavam vacilando. O inimigo só tem 4 verdadeiros especialistas. Eles são Lady White Rabbit, Demônios Miao Yin, a Senhora Dragão, e aquele caminho do fogo de nível 6, Tei Lulan. Enquanto eliminarmos um deles, o moral deles sofrerá um grande golpe. Pensando nisso, a atenção de Beade voltou-se novamente para Henry Fang. Henry Fang havia se transformado em uma tartaruga de adivinhação, ele ainda estava no mesmo lugar com os membros e a cabeça dentro da carapaça. Mas já havia 300.000 pensamentos de tartaruga, eles varreram o campo de batalha, a tigresa negra foi empurrada para longe. Beade bufou novamente de raiva, transmitindo a Fang Yuan, Wu e Hai. Pare de defender, como um clã Ugu imortal, você não tem coragem de lutar. Você tem tanto medo de morrer? Deixe-me dizer, você é uma pessoa importante nesta luta, você é a melhor esperança para criar uma abertura nesta batalha. Contanto que você mate a tigresa negra e reforce outras áreas, haverá uma mudança qualitativa, a balança se inclinará a nosso favor. Henry Fang e a tartaruga adivinhadora era como uma montanha, não reagindo às suas palavras. Droga, esse sujeito ainda está agindo assim agora, simplesmente não consigo acreditar. Beade cerrou os dentes, sentindo-se sufocado. Terminei. Nesse momento, Shigi abriu os olhos, levantou-se do chão com uma expressão alegre. Sucesso? Bea Kuanfeng perguntou entusiasmado. Sim, já terminei a dedução, agora temos que organizar a formação Gu e ativar a segunda camada. Esta formação Superfu tem maior defesa à medida que nos aprofundamos nas camadas, não é um problema bloquear a noite cinzenta. Shigi assentiu. Bom. Beade ouviu isso e soltou um suspiro de alívio. Ele olhou para Zhu Yirui, que estava longe. Esta lendária e imemorial besta desolada ainda estava exausta, não se movia de seu local original, ainda respirava profundamente. No coração de Beade, esta lendária besta desolada e imemorial era a maior preocupação. A maior parte de sua pressão veio disso. A situação está favorecendo nosso caminho correto. Beade sentiu alegria e alegria. Mas Henry Fang estava muito menos otimista. Purple Mountain True Monarch não apareceu. O que ele está planejando? Henry Fang estava ficando cada vez mais nervoso. Capítulo 1355 – Um traidor crucial. No local da montanha Yitian, em torno da formação do Superfu, enquanto os caminhos demoníacos e justos lutavam, outra batalha chegou ao fim. Clear Jade Dripping Wind Tiny Bamboo Build não estava danificado, irradiava vitalidade, flutuando silenciosamente. A enorme formação do rio de sangue roxo estava à beira do colapso, o rio de sangue não existia mais, apenas um pedaço de sangue vermelho ficou flutuando aleatoriamente no espaço roxo escuro. Em frente ao edifício Clear Jade Dripping Wind Tiny Bamboo, o demônio imortal das 7 ilusões estava preso em uma bola de vento, incapaz de escapar, ele não teve escolha a não ser se render. A vitória estava garantida. Deixe-me ver sua verdadeira identidade. Wu Yong saiu ileso, uma luz verde brilhou em seus olhos. Imediatamente, as luzes coloridas do arco-íris que cercavam o demônio imortal das 7 ilusões desapareceram como nuvens sopradas pelo vento, dispersando-se. Sua verdadeira identidade foi exposta. Os 3 imortais Fu do caminho justo ficaram todos atordoados. Qiao Shikai olhou com os olhos arregalados, ofegante, Yao Zhen? Descobriu-se que este demônio imortal das 7 ilusões não era outro senão um membro de uma superforça, o clã Yao Gu imortal Yao Zhen. Ele havia lutado originalmente com Wu Yihan pela herança de Stunning imortal, durante a 5ª vez, ele morreu junto com Wu Yihan. Seu tablet de vida Gu no clã Yao havia quebrado, todos pensaram que ele estava morto. Mas pensar que ele era o demônio imortal das 7 ilusões. Bom, muito bom. O clã Yao é realmente assim. Tai Mian Shen disse friamente.
Yao Zhen sorriu amargamente. Esta é minha ação pessoal, não tem nada a ver com o clã Yao. Wu Yong viu que ele estava defendendo seu clã até o fim. Ele não era tão demoníaco quanto eles esperavam. Ele perguntou, o que fez você pensar no método para nos prender? O sorriso de Yao Zhen tornou-se ainda mais amargo, e já disse que sou um personagem secundário. Ou melhor, sou apenas um peão, fui manipulado e forçado a fazer isso, meu clã não tem nada a ver com isso. A expressão de Wu Yong afundou ligeiramente. Então, quem manipulou você é aquele Gu imortal de nível 8 de antes. Conte-me tudo sobre ele. Yao Zhen riu alto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e se eu disser que não entendo essa pessoa, ou melhor, passei tanto tempo com ele quanto você acreditará em mim? Tai Mianshen interveio, é por causa da verdadeira herança das 7 ilusões? Yao Zhen assentiu com uma expressão amarga. Tai Mianshen suspirou, para obter a verdadeira herança das 7 ilusões, você precisa aceitar um acordo de aliança de caminho de informação. Meu clã analisou e concluiu que isso é uma armadilha. Mas o que não entendemos é que houve muitos verdadeiros herdeiros da herança das 7 ilusões que não tiveram que executar o conteúdo do acordo de aliança. Você é a primeira vítima. Dizendo isso, Wu Yong e Yao Shikai entenderam. Eles olharam para Yao Zhen com uma pitada de pena. Neste ponto, o que há para dizer? O vencedor leva tudo. Se você quer me matar ou qualquer outra coisa, depende de você. Yao Zhen sentou-se no chão, desprovido de qualquer espírito de luta. Onde está aquele Gu imortal de nível 8? Wu Yong perguntou. Ele sentiu algo errado. Yao Zhen disse tudo o que sabia, e eu sei tanto quanto você. Pensei que ele estava escondido dentro da formação. Só até você encontrar o núcleo de formação crucial e me capturar é que percebi que ele havia partido há muito tempo. Wu Yong ouviu isso e o sentimento ruim em seu coração se intensificou. Ele rapidamente grunhiu, imobilizando Yao Zhen e suprimindo na construção de bambu, antes de usar esta casa imortal Fu para desencadear um ataque terrível. Rumo! A formação do rio de sangue roxo foi completamente destruída, o céu claro pôde ser visto novamente. Os 3 imortais Fu foram libertados, mas neste momento, antes que a alegria aparecesse em seus rostos, seus corpos tremeram. Ah, não, tantos dias se passaram. Esta formação de rio de sangue roxo não só tem efeitos de caminho de sabedoria, caminho de sangue, caminho fantasma e caminho de informação, mas também possui métodos de caminho de tempo. Nesta formação Fu, o senso de tempo dos 3 imortais Fu foi afetado, eles o julgaram mal. Até Wu Yong caiu nessa. Ele sempre pensou que o tempo que passou na formação do rio de sangue roxo não seria longo. Mas depois de sair da formação Gu, ele percebeu que muito tempo havia passado. Oh não! Parece que o 8º Gu imortal não estava tentando lutar conosco até a morte, ele apenas queria nos prender. Não me diga, o verdadeiro motivo dele é? O coração de Wu Yong afundou e ele rapidamente contatou seu clã. A formação do rio de sangue roxo isolou-os do mundo exterior, eles não conseguiam nem se conectar ao tesouro do céu amarelo, sem mencionar seus clãs. Imediatamente, os 3 imortais contraíram seus clãs e logo suas expressões mudaram. Grandes quantidades de informações entraram em suas mentes, os 3 imortais ficaram atordoados ao pensar que tantas coisas haviam acontecido nos últimos dias. Imortais Gu do clã Wu, clã Yang, clã Qiao, clã Shi, clã Shai, clã Xia, clã Bea e outros estavam envolvidos em uma batalha caótica. O plano do Purple Mountain True Monarch era prender o grupo de Wu Yong, criando uma falsa imagem de que ele havia morrido, para que a política da fronteira sul entrasse no caos. Ele teve sucesso. O clã Yang, o clã Qiao e o clã Wu criaram uma tempestade para seus próprios benefícios. Bem quando eles estavam envolvidos em uma batalha por lucros, na formação Super Fu, um grande número de pessoas atacou. Depois de receber uma grande quantidade de cartas de socorro, os clãs entraram em pânico. O que está acontecendo? Que coragem esses imortais Gu do caminho demoníaco cresceram, como eles poderiam atacar a formação Super Fu? Não apenas isso, até mesmo um Northern Plains Gu imortal apareceu. Até mesmo uma fera desolada lendária e imemorial como Zhu Yihui foi controlada? Esses clãs do caminho justo sentiram que isso era impensável. Mas entre eles havia pessoas astutas, depois de perceberem esse fato, reagiram rapidamente, o que aconteceu recentemente poderia ser montado como um enorme esquema chocante. O objetivo do mentor era o gigantesco reino dos sonhos. Vá, iremos direto para a formação Super Gu. Wu Yong estava decidido. Eles conseguiram causar uma tempestade na fronteira sul, quero ver quem é o mentor. Tai Mianshen seguiu depois. Wu Yong tinha uma expressão ansiosa, e meu irmão ainda está lá, espero que nada de ruim tenha acontecido com ele. Neste momento crucial, Wu Yong ainda não se esqueceu de manter a sua reputação. Qiao Shikai cooperou rapidamente, e Sr. Wu Yong, você se preocupa tanto com seu irmão, você é verdadeiramente amoroso com sua família e tem um grande coração, verdadeiramente um modelo do caminho correto.
Rank 8 Imortal Gu House Clear Jade Dripping Wind Tiny Bamboo Build rasgou o céu, voando em direção à montanha Yitian. O primeiro ancião supremo do clã Shi também estava fazendo a mesma coisa. Depois de receber a carta de socorro de Shigi, ele imediatamente parou de competir com o clã Yang. Ele trouxe uma casa imortal Fu do clã Shi para a formação Super Fu. O clã Yang estava fazendo o mesmo. O clã Ou, o clã Yao e o clã Shen enviaram especialistas Gu Imortal ou trouxeram suas casas Imortal Gu junto. Essas pessoas não sabiam por que Shadow Sect estava atacando a formação Super Fu. Porque do início ao fim, eles não sabiam o que realmente aconteceu na montanha Yitian. Eles só sabiam algumas das informações que a Corte Celestial vazou propositalmente. Eles sabiam que a Corte Celestial havia interferido e que a destruição da Aliança Zumbi estava relacionada à Batalha da Montanha Yitian. Eles não sabiam o motivo da criação do Reino dos Sonhos Gigante, ou que o corpo principal do Sectral Soul estava dentro do Reino dos Sonhos. A Corte Celestial escondeu esta informação porque temia que algumas superforças da Fronteira Sul ajudassem Sectral Soul. Mesmo não sabendo o motivo, isso não impediu as superforças de darem grande ênfase à formação do Super Fu. Não só porque o gigantesco Reino dos Sonhos estava lá, mas também por causa de Zhu e Erui. Esta lendária fera desolada e imemorial causou grandes perdas e deu ao mundo Gu imortal da Fronteira Sul memórias dolorosas sempre que aparecia. Assim, as superforças da Fronteira Sul enviaram seu povo, e até mesmo casas Imortal Gu, para lidar com Zhu e Erui. Atualmente, embora tenham sido atacados de surpresa, eles têm a formação Fu do clã Shi e os imortais Gu do clã Shi lá, eles podem se defender por enquanto. Enquanto voava, Qiao Shikai disse. Tai Mianshen ficou em silêncio. Wu Yong balançou a cabeça. Para falar a verdade, estou muito preocupado. A outra parte planejou isso profundamente. Seus peões são extremamente bem selecionados. Se Yao Zhen não fosse exposto, quem poderia imaginar que ele era o demônio imortal das 7 ilusões? A outra parte poderia se infiltrar em um membro de nível 7 de uma superforça do caminho justo. Temo, dizendo isso, Wu Yong parou. Tai Mianshen percebeu enquanto falava, com medo de que eles tenham alguém de dentro da formação do Super Gu. Bom! O ataque furtivo foi tão repentino que pegou todos despreparados. Bea Quanfeng, o que você está fazendo? Beade gritou, atacando com raiva. Bea Quanfeng foi lançado voando com o ataque de Beade, ele estava à beira da morte. Beade rapidamente o atacou e suprimiu antes de ir em direção a Shigi. Shigi ficou gravemente ferido, seu rosto era de cor púrpura dourada e o sangue escorria de seus 7 orifícios. Um pouco mais cedo. Sua dedução foi bem sucedida, quando ele estava em um momento crucial de ativação da segunda camada da formação Gu, Bea Quanfeng, que estava atrás dele, atacou repentinamente com um golpe violento. Shigi confiava muito nesses dois imortais Fu do clã Bea, porque antes, quando ele deduziu a formação Fu, eles o estavam protegendo de todo o coração. Mas pensar que Bea Quanfeng atacou neste momento crucial. Bea Quanfeng era apenas um Gu imortal do caminho do vento de nível 6, enquanto Shigi era um Gu imortal do caminho de formação de nível 7, ele era mais forte sem dúvida. Mas antes, Shigi estava completamente focado na formação Gu, ele não conseguia se defender, foi atingido por Bea Quanfeng quando estava desprotegido. Shigi não só sofreu com o ataque de Bea Quanfeng, como a ativação da formação Gu falhou e ele sofreu uma enorme reação negativa. No momento seguinte, ele estava perto da morte, incapaz de fazer mais nada. Bea Quanfeng. Beade gritou, seus olhos estavam vermelhos, ele olhou para Bea Quanfeng. Se ele não testemunhasse isso, nunca acreditaria que Bea Quanfeng era um traidor do inimigo. Renda-se, Sr. Beade, apenas renda-se, você não sabe como o inimigo realmente é. Bea Quanfeng estava em péssimo estado, sua aura estava fraca e sua expressão pálida, ele estava perto de morrer. Beade, no entanto, salvou-o da beira da morte. Você não morrerá tão facilmente, acredite em mim. O clã irá julgar você, viver será mais assustador do que morrer, você terá um destino pior que a morte. Beade cerrou os dentes ao ouvir suas palavras, ele realmente odiava esse traidor ao máximo. Bea Quanfeng foi muito cruel. Sem dúvida, a sua escolha de timing foi impecável. Bem quando eles estavam prestes a ter sucesso, ele atingiu e destruiu a esperança do caminho justo. Ele não apenas machucou Shigi, mas também destruiu o caminho terrestre recém-adicionado, Imortal Fu. Sem a segunda camada da formação Super Fu, o caminho correto estava fadado a perder. Capítulo 1356, Fang Yuan salva a situação. Caramba! Esta tartaruga não para de se esconder. Tigresa Negra cerrou os dentes. Centenas de milhares de pensamentos de tartaruga cercaram a tartaruga de adivinhação em inúmeras camadas. A Tigresa Negra não tinha como se aproximar, com um número crescente de pensamentos de tartaruga. Ela foi empurrada para mais longe por Henry Fang. Fang Yuan defendeu-se como uma montanha imóvel, mas não relaxou a mente.
Porque Purple Mountain True Monarch ainda não havia aparecido. Fang Yuan usou seus métodos investigativos para observar todo o lugar. A fada Miao e Nikiao Siliu eram duas das três grandes fadas da geração atual da Fronteira Sul. Elas estavam lutando em pé de igualdade, ainda presas em um impasse. Ei Lulan e Bai Ningbing também demonstraram força de batalha que chocou Henry Fang. Anteriormente, quando Fang Yuan os perseguia, eles ainda não estavam familiarizados com seus movimentos assassinos e mortais, mas agora eram extremamente proficientes, usando-os facilmente. Isso fez Fang Yuan suspirar mais uma vez. A base da Shadow Sect era verdadeiramente profunda. Mesmo neste estado terrível, com a ajuda da Shadow Sect, Ei Lulan e Bai Ningbing ainda obtiveram um grande aumento em sua força de batalha. Se Fang Yuan não tivesse tais ganhos no Reverse Flow River e usasse os Reinos dos Sonhos para aumentar seus níveis de realização depois de vir para cá, a velocidade de seu crescimento definitivamente não se igualaria a desses dois imortais. No entanto, embora Ei Lulan e Bai Ningbing fossem fortes, não faltaram especialistas no caminho correto. Tai Xinjin e Yi Ting eram especialistas de primeira linha entre os 7 classificados. Embora fossem inferiores ao Wu e o Bo, eles ainda eram capazes de lidar com Bai Ningbing e Ei Lulan. Os dois pares de mortais Gu travaram uma batalha intensa. O trovão rugiu enquanto um relâmpago brilhava, uma nevasca soprava com incontáveis figuras brilhantes. No entanto, Zhu Yihui quase se recuperou. Fang Yuan olhou para o campo de batalha. Ele não se esqueceu da existência mais forte aqui. Wu Yihai, retorne rapidamente. Neste momento, as palavras de Beade foram transmitidas a Henry Fang. O que é? Fang Yuan percebeu algo errado no tom de Beade. Ele hesitou. Estou defendendo a abertura. Venha rápido, precisamos de você. A voz fraca de Shigi também foi transmitida. O coração de Henry Fang afundou. Ele rapidamente entrou no buraco e chegou lá dentro. Vendo Beaquan Feng e Shigi à beira da morte, as pupilas de Fang Yuan encolheram. Um caminho de informação que Gu sobrevoou. Fang Yuan agarrou-o, compreendendo instantaneamente a situação. Beaquan Feng era um espião da Shadow Sect? A seita das sombras realmente está em toda parte. O coração de Henry Fang deu um pulo, suas pálpebras tremeram. A situação era horrível. O caminho terrestre imortal Fu também foi destruído. Pouco antes, o caminho correto havia caído em uma situação desesperadora. Quando Beade quase perdeu toda a sua confiança, ele ouviu Shigi dizer: ainda temos nossa esperança final, embora eu não possa fazer nada, ainda existe Wu Yihai. A realização do caminho de formação dele é algo que Xishan do nosso clã elogiou. O nível de realização do caminho de formação é semelhante ao meu, no caminho de formação quase grande mestre. Deixe-o entrar, ainda podemos tentar. Beade sabia que Fang Yuan e Xishan tinham um relacionamento próximo, mas esta foi a primeira vez que ouviu a confirmação do clã Shi de que o nível de realização do caminho de formação de Fang Yuan era realmente tão alto. Normalmente, Beade seria cauteloso e invejoso, mas agora, ele estava extremamente feliz com isso, e rapidamente transmitiu para Henry Fang. Precisamente assim, ele pediu a Henry Fang que voltasse. A abertura foi preenchida por outro caminho justo, Fu Imortals. Esta informação é conhecida apenas por nós. Wu Yihai, você tem alguma confiança? Beade tinha uma expressão nervosa. Neste momento crucial, ele não pôde divulgar a notícia. Uma vez que todos ficassem desanimados e perdessem o moral, o caminho correto definitivamente perderia. Confie na minha bunda. Henry Fang amaldiçoou. Ele olhou para Beaquan Feng com os olhos cheios de raiva. Zhu Yihui só descansaria por algum tempo. Anteriormente, Shigi já havia passado a maior parte deduzindo a formação Fu. Henry Fang tinha menos de 30% da duração original restante. Para deduzir uma maneira de usar um novo Fu imortal para esta formação Fu, além de incontáveis Fu mortais suplementares, e organizá-los juntos para formar a segunda camada da formação Fu, a dificuldade era enorme, extremamente imensa. Shigi sabia da dificuldade, por isso disse que poderiam tentar. A esperança era realmente pequena. Mesmo que você não tenha certeza se conseguirá ter sucesso, só podemos contar com você. Dê tudo de si. Se a formação Gu falhar, a noite cinzenta matará todos nós. Não pense que você pode escapar. Wu Yihui é extremamente feroz, isso está registrado em nossa sangrenta história. Nossa única esperança é nos defender usando a formação Super Fu. Beade insistiu. Fang Yuan ficou em silêncio, pensando rapidamente em sua mente. Beade e Shigi não sabiam da verdadeira identidade de Fang Yuan, mas a verdade é que a situação de Fang Yuan era muito melhor que a deles. Tem o selo de proteção contra fluxo reverso, desde que o use posso sair livremente. Mesmo que Zhu Yihui me persiga, posso usar as 5 muralhas regionais para escapar dele. Mas se eu fizer isso, minha verdadeira identidade será exposta, não apenas perderei minha oportunidade aqui, como serei caçado pelo mundo Fu imortal da fronteira sul. Ignorando qualquer outra coisa, Wu Yong se tornará um inimigo mortal. Eu deveria primeiro tentar.
Ainda falta algum tempo, ainda não preciso tomar essa decisão final. Henry Fang pensou nisso e caminhou rapidamente até Shigi. Conte-me sobre os segredos da segunda camada da formação Gu. Os olhos de Shigi estavam vendo escuridão, ele estava pálido como papel, seus ferimentos foram muito graves, ele mal conseguia ficar acordado usando seus vermes Fu e, em primeiro lugar, falta-nos um caminho terrestre, imortal Fu. Este caminho de informação mortal Fu tem todos os detalhes desta formação Super Fu. Depois de dizer isso, seus olhos se fecharam e ele desmaiou. Droga! O coração de Henry Fang afundou. O desmaio de Shigi foi a cereja do bolo. Mesmo que Beade tenha usado seus métodos, foi inútil. Henry Fang quase quis usar o selo de proteção contra fluxo reverso e fugir. Em sua opinião, sem a orientação de Shigi, com a necessidade de um caminho terrestre imortal Fu, e também o tempo necessário para deduzir a modificação, basicamente não havia esperança. Mas ele ainda examinou primeiro o conteúdo do Vorgu do caminho de informação. Depois de ver, Fang Yuan estava com os olhos arregalados, ele se sentiu extremamente feliz por ter olhado para ele. 4 elementos de formação Fu. Fora de suas expectativas, esta segunda camada da formação Gu foi estabelecida no conceito dos 4 elementos. Terra, água, vento, fogo, era uma formação Fu construída de caminho de terra, caminho de água, caminho de vento e caminho de fogo imortal Gu. Sem o caminho da terra Fu, os 3 Fu imortais do caminho do fogo, caminho da água e caminho do vento foram deixados. Anteriormente, Shigi estava trabalhando duro para reabastecer esse aspecto do caminho terrestre. Por que é tão coincidente? Não estou muito familiarizado com outros conteúdos do caminho formativo, mas pesquisei profundamente o conceito dos 4 elementos. Naquela época, o treinamento de seu filho por Tu Shishen no reino dos sonhos do caminho de formação foi bastante traumático para Henry Fang. O conceito dos 4 elementos foi conhecido como um conceito excessivamente rígido pelas gerações posteriores. Mesmo sem o caminho terrestre imortal Gu, posso usar outro imortal Gu para substituí-lo. O caminho terrestre não é necessário. Caminho escuro é escuridão, água, vento, fogo, estes também são 4 elementos, posso definitivamente construir a segunda camada da formação Gu. Fang Yuan estava sentindo uma firme intuição em relação a isso. Ele acreditava nisso. Porque ele era um grande mestre do caminho de formação. Meu conceito definitivamente funcionará. Além disso, com um caminho sombrio, imortal Fu, também podemos nos defender contra a noite cinzenta de forma mais eficaz. Henry Fang de repente percebeu que sua compreensão do movimento assassino característico de Zhu Yihui também não era pequena. A razão? Porque ele havia entrado em um reino de sonho realista relevante. Este reino dos sonhos era muito difícil, Henry Fang morreu inúmeras vezes. Ele mal passou usando um grande número de usos do sonho desvendado. Henry Fang experimentou uma noite cinzenta no sonho. Diferente de agora, naquela época, o movimento assassino característico de Zhu Yihui era diferente, foi um ataque de longo alcance que encheu todo o vale. Mas agora, era um feixe de luz cinza escuro, esta era uma versão modificada. Não importa quantas vezes tenha sido modificado, o núcleo ainda era o mesmo, a noite cinzenta ainda era uma noite cinzenta. Precisamente porque Fang Yuan havia experimentado a noite cinzenta original, ele estava confiante em criar uma formação Super Fu que pudesse se defender contra ela. No entanto, isso significa que precisarei contribuir com o limite escuro imortal Fu. Este é o meu único caminho sombrio, imortal Fu. Dark Limit Imortal Gu é muito útil para esconder minha identidade. Devo recuar agora e ir embora, ou ficar aqui e correr um risco, para ver se consigo encontrar uma oportunidade de me beneficiar? Henry Fang hesitou antes de se decidir. Quero consertar a formação Gu, mas não confio em ninguém. Pegue Shigi e Bea Quan Feng e me deixe. Impeça qualquer um de chegar perto de mim. Beade sabia o que era importante agora, ele não disse nada, agarrando os 2 Gu imortais e afastando-os algumas centenas de passos. Henry Fang respirou fundo, transformando-se em uma tartaruga de adivinhação. Uma antiga besta desolada do caminho da sabedoria, seu caminho de transformação da marca se transformou em caminho da sabedoria, junto com seus métodos do caminho da sabedoria, Fang Yuan começou a deduzir. Seu progresso foi rápido. Porque ele não só tinha as informações sobre a formação Fu, ele também sabia sobre os 4 elementos da formação Fu, e estava até familiarizado com o limite escuro imortal Fu e a noite cinzenta. Rugido. Zhu Yihui de repente levantou a cabeça, rosnando alto. Os membros da Shadow Sect tinham expressões alegres, recuando rapidamente e abandonando seus inimigos. Ah, não, a noite cinzenta está chegando. Rápido, entre na formação Gu. O caminho justo Fu Imortals não sabia da verdade, eles pensaram que esta era a defesa mais forte. Mais rápido, você ainda não terminou? Beade não pôde deixar de insistir, ele era o mais nervoso, se Henry Fang não conseguisse, ele morreria. Terminei.
A enorme cabeça de tartaruga de Fang Yuan soltou um suspiro. A alegria brilhou em seus olhos, o limite escuro imortal voou junto com muitos Gu mortais. Bead ficou atordoado antes de entrar em pânico, o medo profundo estava oculto em sua voz. Este é um caminho escuro, imortal Fu, esta formação Fu precisa de um caminho terrestre, imortal Gu. Eu não tenho o caminho da terra, imortal Gu, só tenho o caminho das trevas. Fang Yuan respondeu infeliz. Os olhos de Bead se viraram, ele quase teve vontade de acertar em Rifang, ele gritou, diga-me se você não tem o caminho da terra imortal Gu, posso emprestar para você. Você não sabe de nada, cale a boca. Henry Fang repreendeu. Você. Bead havia perdido todas as esperanças, ele estava prestes a repreender Henry Fang quando seus olhos se arregalaram de repente, como se alguém tivesse batido em sua nuca. Em seguida, ele ficou surpreso ao ver que a segunda camada da formação Fu foi ativada, tendo uma aura imponente que era vasta como o mar. Ele realmente conseguiu? Imediatamente, Bead sentiu como se tivesse ido do inferno para o céu. Ele ficou atordoado no local com a boca aberta. Qiao Si Liu e os demais chegaram, vendo esta cena peculiar. Bead perdeu a compostura, ficou atordoado, foi bastante surpreendente. Bead, o que há de errado? Por que você está transpirando tanto? Alguém tossiu e notificou isso. Capítulo 1357, Controlando o caminho justo. Bead estremeceu, quando recuperou os sentidos, seu rosto ficou vermelho quando o constrangimento brilhou em seu rosto por um segundo. Fang Yuan concentrou-se em manipular a segunda camada da formação Fu. Antes de Shigi desmaiar, ele já havia emprestado toda a formação Fu para Fang Yuan, ele agora era o usuário da formação Super Fu. O ataque furtivo de Bea Quan Feng, o desmaio de Shigi, todos ajudaram Fang Yuan. Muito bem, agora, usando a formação Super Fu, tem um grande controle sobre os outros nesta batalha. Não foi um desperdício do limite sombrio de Henry Fang, imortal Fu. Dessa forma, ele teve força suficiente para esperar por uma oportunidade. Anteriormente, se Fang Yuan usasse o selo de proteção de fluxo reverso para escapar, ele permitiria que Shadow Sek escapasse também. Mas agora que ele escolheu ficar e tinha maior controle sobre a situação, só precisava esperar por uma oportunidade agora. Claro, Henry Fang não baixou a guarda. Ele falou solenemente a esses imortais Fu do caminho justo e afaste-se de mim, se alguém se aproximar, vou considerá-lo um traidor e expulsá-lo da formação. O que você quer dizer? O caminho justo Fu imortal olhou para Fang Yuan, que estava vigilante, suas expressões mudaram. Neste momento, Bead explicou para Fang Yuan, concordo com Wu Yihai, ninguém deve chegar perto dele. Shigi desmaiou devido aos ferimentos, foi por causa do ataque do traidor Bea Quan Feng. Ele contou ao caminho justo Gu imortal tudo sobre o incidente anterior. Os imortais Fu do caminho justo ficaram todos chocados, eles sabiam agora, se Henry Fang não salvasse a formação antes, a segunda camada do imortal Gu não poderia ser formada. Esses imortais Fu do caminho justo ficaram felizes com isso, mas também estavam cada vez mais cautelosos dos imortais Fu ao seu redor. Bead olhou para Henry Fang antes de administrar a situação, dando suas ordens. Havia muitos imortais Gu do caminho correto, Bead não conseguiu despertar Shigi que havia desmaiado, mas isso não significava que os outros não pudessem. Bea Quan Feng também foi interrogado. O outro caminho justo, Fu imortals, entretanto, descansou e curou seus ferimentos, preparando-se para a intensa batalha que teria pela frente. Neste momento, longe da formação do Super Gu, a aura de Zhu e Rui finalmente se acalmou novamente. Seu enorme corpo negro era como uma montanha imóvel. Lentamente levantou a cabeça e abriu a boca, respirando profundamente. Havia correntes intensas no ar, incontáveis vermes Gu misturados em uma aura complexa, espalhando-se com força explosiva. Seu corpo começou a se expandir como um balão, tinha uma aura intensa. Quando atingiu seu pico, abriu a boca, quando um feixe de luz cinza escuro disparou. O feixe de luz foi incrivelmente rápido, pousou na segunda camada da formação Gu com a velocidade de um raio. Não houve som ou explosão. Estava completamente silencioso. Mas na segunda camada da formação Gu, também havia uma luz grande e brilhante. Vermelho representando o caminho do fogo, verde representando o caminho do vento, azul representando o caminho da água e preto representando o caminho escuro, 4 cores fundidas, defendendo contra o feixe de luz cinza. A formação Gu estava rangendo. O caminho justo Fu imortals estava todos nervosos. Se essa formação de Super Fu não conseguisse aguentar, eles seriam carne no cepo, poderiam sobreviver ao ataque se tivessem sorte, mas os azarados se desintegrariam imediatamente. Muitas pessoas astutas começaram a observar a expressão de Henry Fang. Henry Fang era a pessoa que manipulava a formação Fu, cada ação sua afetaria seu humor. A expressão de Henry Fang estava calma o tempo todo, ninguém conseguia ler nada dele. Mas sua calma significava confiança e segurança.
O caminho correto dos imortais Fu relaxou gradualmente. Um tempo depois, o feixe cinza escuro desapareceu, enquanto as luzes coloridas da segunda camada da formação Gu também desapareceram. Nós bloqueamos. Um bom trabalho, Sr. Wu Yihai. O caminho justo Gu imortal aplaudiu, olhando para Henry Fang sob uma nova luz. Afinal, eu não estava errado, Wu Yihai, você salvou todos nós. Shigi acordou e murmurou, sentindo-se feliz. Ele estava em má forma agora, ele ainda precisava de Fang Yuan para continuar controlando a formação Super Fu. Os olhos de Qiao Si Liu também se voltaram para Henry Fang. Henry Fang salvou todos no caminho correto desta vez e se tornou um herói. Qiao Si Liu não tinha bons sentimentos por Fang Yuan antes, mas agora, olhando para Fang Yuan, que estava ereto, seu coração batia forte porque ela tinha um sentimento maravilhoso. O assassino imortal moveu-se na noite cinzenta contra a formação Super Fu, foi a competição de lança e escudo. Eventualmente, este último venceu e defendeu-se contra este ataque terrível. À medida que a luz diminuía e a poeira baixava, Lu Yirui, que respirava com dificuldade, olhou para a formação do Super Fu com os olhos bem abertos. O reino dos sonhos não foi afetado. Era enorme, como um pote gigante, com o fundo apontado para o céu, cobrindo a vasta terra. Na segunda camada da formação Fu, Fang Yuan, Beade, Qiao Si Liu e os outros imortais Fu do caminho justo foram protegidos. Esta formação Fu havia perdido sua terceira e quarta camadas, não conseguia esconder o reino dos sonhos como antes, só conseguia proteger uma parte do reino dos sonhos. Nós não avançamos? Ying Wuxie, Ei Lulan, Bai Ningbing e os demais ficaram muito surpresos, não foi isso que o True Mountain True Monarch lhes dissera. Não muito tempo atrás, eles receberam a transmissão do Purple Mountain True Monarch, ele disse que a formação Gu seria destruída, eles tiveram que atacar durante aquela oportunidade para garantir a vitória. Shigi já havia perdido a consciência, qual poderia ser a causa? Longe, no limite do reino dos sonhos, Purple Mountain True Monarch suspirou profundamente. Isso foi problemático. Eles perderam a maior oportunidade, mas ele não teve escolha senão atacar de qualquer maneira. Purple Mountain True Monarch, que escondeu sua figura, não pôde ser detectado pelos outros. Depois de chegar ao reino dos sonhos, ele já havia se preparado há muito tempo. Neste momento ele ativou seu método. Imediatamente, o mundo mudou de cor. A luz do arco-íris disparou para o céu além das nuvens. Uma aura incomparável, grande e vasta como um tsunami, quebrou a fortaleza mental dos imortais Fu, deixando-os em estado de choque. O que está acontecendo? Os Gu imortais do lado da Shadow Sect fecharam os olhos. A formação do Super Gu tremia intensamente. O caminho correto dos imortais Gu ficaram todos confusos. O que está acontecendo? Que movimento matador é esse? O rosto de Fang Yuan brilhou de nervosismo quando ele anunciou, este movimento do assassino imortal não tem como alvo nós ou a formação Gu, mas sim o reino dos sonhos. Após uma erupção intensa, as luzes do arco-íris não desapareceram. Em vez disso, formaram-se casulos de luz. O reino dos sonhos está desaparecendo, condensando-se em incontáveis casulos de luz. Oh meu Deus, que método é esse? Isso está causando uma grande comoção. Os métodos normais não têm efeito no reino dos sonhos, exceto movimentos assassinos do caminho dos sonhos. Então é isso, esses imortais Gu do caminho demoníaco estão atrás do reino dos sonhos. O caminho justo que Fu imortal os gritou. Entre eles, um olhou sinistramente para Henry Fang e eu disse que o negócio da oportunidade imortal era uma má ideia. Isso permitiu que aqueles imortais Fu do caminho demoníaco pensassem em um movimento assassino imortal para fazer uso do reino dos sonhos. Isso definitivamente traz enormes benefícios, caso contrário, como tantos imortais Gu poderiam desconsiderar todas as consequências para nos atacar? Essas palavras fizeram com que a maior parte das expressões do caminho justo dos imortais Fu mudassem. Fang Yuan ouviu e não teve reação. Beade bufou com raiva, olhando para o clã Xia, Gu imortal, enquanto gritava, cale a boca. Neste momento, ele ainda estava tentando semear a discórdia com o inimigo bem na frente deles. O mais importante, ele estava irritando a pessoa-chave, Henry Fang. Isso era simplesmente estúpido demais. Beade estava furioso. Mas no momento seguinte, este Gu imortal do clã Xia desapareceu no local, aparecendo fora da formação Fu. Por quê? Por que ele saiu? O caminho justo Fu imortal ficou atordoado. Eles perguntaram isso. Fang Yuan zombou ao dizer, essa pessoa tem mais intenções, ele tentou semear a discórdia, então eu o mandei para fora, afinal, o lixo pode ser reciclado, ele pode testar a habilidade do inimigo. Lixo, quem te deu autoridade para fazer isso? Você está desrespeitando nossos direitos. Rápido, deixe o Gu imortal do nosso clã voltar. Rápido. Fang Yuan sorriu friamente enquanto o outro clã Xia, Gu imortal, que estava gritando, também desapareceu.
No momento seguinte, ele apareceu fora da formação Superfu, no mundo exterior. Olhando para o enorme reino dos sonhos e a formação bruxuleante do Superfu, ele ficou atordoado. Hai! Bead estava ansioso, quase pulando. Você está brincando de propósito. Fang Yuan olhou para ele levemente e disse, e faça um barulho e você irá embora também. Bead ficou pasmo. O outro caminho justo foi Imortals. O peito de Bead subia e descia de raiva, seu rosto estava vermelho, mas ele falou, não se esqueça, o Imortal Fu de todos os nossos superclãs foi usado para criar esta formação de Superfu. Ele estava fazendo uma ameaça. Mas Fang Yuan riu, você acha que, neste momento, ainda consegue se lembrar de seus vermes Gu? Você não percebeu que já perdeu sua conexão com esses Imortal Fu? As expressões dos imortais mudaram. Shigi disse solenemente e suspiro, pessoal, não se preocupem. Esta foi a formação Gu criada pelo Lord Shikuyu do nosso clã. Anteriormente, ao projetar esta formação, para proteger contra traidores e evitar que a formação Gu fosse destruída por dentro, a primeira e a segunda camadas só podem ser controladas por uma pessoa, outras não podem interferir. Mesmo eu não posso controlar a formação Gu agora, a menos que Hai transfira a propriedade de volta para mim novamente. Dizendo isso, Shigi olhou para Enrifang com sinceridade e seriedade. Shigi, você está gravemente ferido, você contribuiu muito para nós, você deveria se curar agora. Enrifang sorriu friamente, destruindo imediatamente as esperanças de Shigi. Bead estava furioso. Os imortais também ficaram confusos. Nesta situação, eles não estavam à mercê de Enrifang? Qiao Si Liu e os outros que eram próximos do clã Wu estavam bem, mas no clã Ba, no clã Yao, no clã Yang e outros, seus imortais Fu tiveram conflito com o clã Wu, suas expressões eram muito feias. Shikuyu, esse velho idiota. Algumas pessoas amaldiçoaram em suas mentes. Chico, você secretamente desferiu um golpe nesses superclãs, sob a justificativa de defender este reino dos sonhos e a formação Fu, para mantê-lo seguro. Mas por causa dessa mudança de acontecimentos, o clã Shi perdeu o controle e um estranho assumiu o comando. Não se preocupe, eu, Hai, não sou uma pessoa que age sem razão. Nesta situação, nós, clãs do caminho justo, precisamos trabalhar juntos nos bons e maus momentos para superar esta crise. Meu clã Wu ainda é o número 1 no caminho correto, com tal situação ocorrendo, nós definitivamente iremos nos apresentar e assumir esta responsabilidade. Capítulo 1358 Reaparecimento do Puro Sonho Reality CR. Tenho boas notícias para compartilhar, meu clã Wu tem uma casa imortal Gu secretamente a caminho daqui, para me trazer de volta à montanha Wu. Não está longe agora, é o nosso reforço mais próximo. Enquanto trabalharmos juntos e cooperarmos bem, podemos definitivamente sair ilesos, podemos até fazer um mérito pelo caminho correto, para todos que vivem na fronteira sul, contribuiremos enormemente para esta região. Enrifang falou rapidamente. A expressão de Bead ficou muito feia. Os olhos de Qiao Si Liu estavam brilhando, olhando para Enrifang, seu olhar não mudou, ela estava cheia de admiração por ele. Certa vez, Shigi deu a Fang Yuan o verme Fu do caminho de informação e contou-lhe tudo sobre a formação do Super Fu. Assim, quando Enrifang percebeu que poderia controlar essa formação Fu sozinho, ele decidiu liderar todos os imortais Fu do caminho correto. Os dois Gu imortais do clã Xia eram pessoas azaradas que Enrifang usou para afirmar seu domínio. Depois disso, ele deu ótimas notícias sobre a casa imortal Gu. Com o bastão e a cenoura, ele conseguiu o caminho correto dos imortais Fu sob seu comando, tornando-se uma força que ele poderia manipular. Não faltaram elites no caminho correto, mas Enrifang teve a iniciativa, sua vantagem era muito grande, por causa dessa situação, eles não tiveram escolha a não ser obedecê-lo. As ações de Fang Yuan mudaram a situação, agora mesmo Bead teve que ouvi-lo. Depois de controlar com sucesso esses imortais Gu do caminho correto, Fang Yuan voltou sua atenção para o mundo exterior. Muitos casulos de luz já haviam se formado, flutuando silenciosamente no céu. O preço para criar esses casulos leves era o reino dos sonhos. Grandes pedaços do reino dos sonhos desapareceram completamente. O reino dos sonhos gigante, originalmente redondo e intacto, agora tinha buracos, era como queijo comido por ratos com buracos por toda parte. Mais de 20 casulos de luz haviam se formado e mais deles estavam gradualmente se condensando. Vendo isso, Fang Yuan suspirou, os métodos da Shadow Sect eram verdadeiramente infinitos. Na verdade, digno da superforça criada por um venerável demônio que teve 100.000 anos de acumulação. Rachadura. Neste momento, ondas de estalos podiam ser ouvidas do primeiro casulo. Em seguida, apareceram rachaduras no casulo leve. Bam! O casulo de luz quebrou quando uma pessoa nua caiu. Antes de pousar no chão, Purple Mountain True Monarch, que havia esperado por muito tempo, agiu rapidamente.
Um grande número de vermes Ghoul voou e cercou o corpo do Pure Dream Reality Seer Physique, antes de entrar em sua abertura imortal. Logo, essa pessoa abriu os olhos, todo o seu corpo estava coberto de roupas enquanto voava em direção à borda do reino dos sonhos sem parar. Os outros imortais Fu do caminho justo ficaram atordoados, mas os olhos de Enrifang estavam bem abertos. Este é o físico puro do buscador da realidade dos sonhos. Enrifang já tinha visto isso antes, ao vê-lo novamente, ele ainda estava atordoado. No passado, Ingwu Xie tinha o Pure Dream Reality Seer Physique. Este corpo imortal era um físico extremo feito pelo homem. O velho Yanshi da Shadow Sek pesquisou isso por um longo tempo, como o Purple Mountain True Monarch conseguiu esse método. Não se esqueça, Ingwu Xie ainda estava vivo, e Purple Mountain True Monarch havia entrado no rio do tempo através de grandes riscos, interagindo profundamente com a vontade de Sectral Soul dentro da verdadeira herança do Red Lotus. Purple Mountain True Monarch queria cooperar com Enrifang, mas por causa de sua baixa base de caminho de informação, ele rejeitou. Assim, embora o True Mountain True Monarch soubesse que Enrifang tinha métodos para lidar com o reino dos sonhos, ele não poderia fazer uso deles. Ele queria salvar o corpo principal de Sectral Soul, além da formação do Superfu, havia também um enorme obstáculo, o gigante reino dos sonhos. Fang Yuan não foi útil, portanto, Purple Mountain True Monarch colocou seu foco no Pure Dream Reality Seer Physique. Dessa forma, com a maior parte dos reinos dos sonhos desaparecendo, ele poderia chegar ao centro do reino dos sonhos e salvar Sectral Soul. Isso significa que o Pure Dream Reality Seer Physique é criado assim? Os métodos da Shadow Sect são verdadeiramente assustadores. Embora Fang Yuan tivesse lutado contra Ingwu Xie naquela época, ele não sabia sobre sua origem. Depois de finalmente ver, Enrifang gritou bem alto, ordenando o caminho justo dos imortais Fu e rápido, destrua todos esses casulos. Precisamos matar aquele que acabou de sair. O que está acontecendo? Hai, o que você sabe? Conte-nos. O caminho justo Gu Imortal os perguntou. Mas no momento seguinte, eles foram teletransportados por Fang Yuan, para fora da formação Super Fu. Que merda! Nem mesmo dizendo uma palavra, quem ele pensa que somos? Hai, você está usando o imortal Gu do nosso clã, não exagere. Até que Ao Si Liu foi enviada, esta fada da fronteira sul estava um pouco atordoada, ela não conseguia aceitar. Os dois imortais Fu do clã Xia viram que tantos imortais Gu do caminho justo haviam chegado em sua situação, eles se sentiram extremamente satisfeitos e gritaram alto para derrubar Hai. Mas ninguém lhes deu atenção. Nesta situação, quem se atreveria a ofender Fang Yuan, que controlava a formação Super Fu? Fang Yuan transmitiu, se você não quer morrer aqui, me escute. Esses inimigos ficarão mais fortes com o tempo, agora é o melhor momento para eliminá-los. Enquanto os outros hesitavam, Wu Liao já havia ouvido Fang Yuan e agido. Em seguida, Gu Imortal os próximos ao clã Wu, incluindo Qiao Si Liu, também se mudaram. Mas como Fang Yuan a transferiu junto com os outros, essa mulher, que era uma das 3 grandes fadas da fronteira sul, tinha uma expressão e um humor feios. Essas pessoas agiram rapidamente, logo, o caminho justo que os imortais Fu começaram a lutar. Por um lado, Fang Yuan controlava a formação Super Fu, ele controlava sua segurança. Em segundo lugar, as forças do caminho justo tinham profundo interesse em explorar o reino dos sonhos. Eles desejavam esses corpos imortais criados no reino dos sonhos. Contanto que capturassem um deles e o pesquisassem, o desenvolvimento do caminho dos sonhos de seu clã aumentaria rapidamente. Apenas os 2 Gu imortais do clã Xia estavam hesitantes. Mas Fang Yuan não os esqueceu, ele transmitiu, enquanto cada um de vocês matar um casulo, vou poupá-los e deixá-los retornar à formação Fu. Os imortais Fu do clã Xia ficaram furiosos, cerraram os dentes, mas não tiveram escolha. Depois de se entreolharem, eles agiram de acordo com as palavras de Enrifang. Quase todo o caminho correto dos imortais Fu se moveu, matando e destruindo os casulos de luz. Apenas Fang Yuan permaneceu sozinho na formação Super Fu, supervisionando a batalha da base, foi realmente relaxante. Esforce-se por cada segundo. Os corpos do Pure Dream Reality Seer Physique saíram dos casulos de luz enquanto voavam. Ao mesmo tempo, quando os casulos foram destruídos, os reinos dos sonhos que haviam desaparecido apareceram novamente. O corpo principal de Sectral Soul está dentro do reino dos sonhos. Shadow Sek planejou isso bem, criando o corpus Pure Dream Reality Seer Physique para obscurecer nossa visão. Entre esses corpos voadores do Pure Dream Reality Seer Physique, pode haver a alma remanescente de Sectral Soul. Enrifang ficou olhando enquanto controlava a formação do Super Fu, manipulando o campo de batalha atentamente. Esta formação Super Fu foi construída originalmente em torno do gigantesco reino dos sonhos.
Mesmo que apenas a segunda camada da formação Fu estivesse ativa agora, Henry Fang ainda podia controlar metade do campo de batalha. Ele poderia teletransportar imortais Gu nas proximidades. Não apenas o caminho correto dos imortais Fu agiu, Henry Fang também manipulou a formação Fu, usando seu poder para destruir os casulos. Infelizmente, esta formação Super Fu foi construída com base na defesa, era lamentavelmente fraca no ataque, muito mais fraca do que os ataques do próprio Henry Fang. Matar! Neste momento, gritos puderam ser ouvidos. Confere Miao Yin, Eilulan e Bai Ningbing liderando, os Gu imortais da Shadow Sect chegaram. Esta onda de mortais Gu era muito menor em número, mas nesta complexa situação de batalha, a desvantagem em número era fácil de cobrir. O gigantesco reino dos sonhos original estava intacto, parecendo um pote virado cobrindo o chão. Em seguida, por causa da formação dos corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique, grandes pedaços do reino dos sonhos desapareceram. Alguns casulos de luz foram destruídos pelo caminho correto dos imortais Fu, e o reino dos sonhos apareceu novamente, mas era muito menor do que antes. Isso fez com que o reino dos sonhos não fosse tão completo como antes, havia uma diferença. Alguns dos corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique foram mortos e criaram um enorme reino de sonho no local. Como os corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique haviam voado e não estavam nos locais originais, isso fez com que fragmentos de reinos de sonho se formassem fora do reino de sonho original. Não se esqueça, este gigantesco reino de sonho tinha movimento. Assim, grandes áreas de reinos de sonho estavam por todo lado, algumas sobrepostas, enquanto outras estavam isoladas, e algumas estavam a apenas uma linha fina de serem conectadas, elas estavam no céu e no chão, o terreno era realmente muito complicado. Ao lutar aqui, os imortais Fu tiveram que ser muito cautelosos, eles tiveram que se proteger dos reinos dos sonhos e não podiam cair em sonhos. Criando tantos corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique, deve ser o Purple Mountain True Monarch. Mas onde ele está? Fang Yuan olhou em volta usando a formação Super Fu, mas não conseguiu encontrar Purple Mountain True Monarch. Rumo! Com um som intenso, a formação Super Fu explodiu com poder, enquanto uma sombra voava em direção a um corpo do Pure Dream Reality Sphere Physique que acabará de sair de seu casulo, colidindo com ele como uma montanha. Suprimido! Sem vermes Gu para ajudá-los, o corpo do Pure Dream Reality Sphere Physique foi facilmente suprimido, antes que a formação Super Fu os teletransportasse para Henry Fang. O corpo do Pure Dream Reality Sphere Physique olhou ferozmente para Henry Fang, amarrado por correntes pretas e incapaz de se mover. Fang Yuan avaliou, seus olhos brilharam intensamente. Interessante, se eu conseguir capturar mais alguns, posso ser capaz de deduzir este método da seita das sombras e criar meus próprios corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique. Este é o físico extremo do caminho dos sonhos, embora tenha uma vida útil curta, pode ser capaz de me ajudar a resolver grandes problemas em momentos críticos. Pensando nisso, Fang Yuan procurou por Purple enquanto usava a formação Super Gu para capturar corpos recém-formados do Pure Dream Reality Sphere Physique. A cobertura da segunda camada era menos da metade do reino dos sonhos, enquanto o domínio que ele controlava era ainda menor. Mais casulos de luz continuaram a se formar, enquanto Henry Fang atacava várias vezes, ele na verdade capturou cerca de 10 corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique. Ele logo teve uma descoberta chocante, e esses corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique não aumentaram os níveis de cultivo com o passar do tempo. Entre eles, alguns tinham corpos imortais de nível 6, enquanto outros eram mortais, apenas um número muito pequeno tinha nível de cultivo de nível 7. Capítulo 1359 e Interferência da Corte Celestial. Fang Yuan também encontrou algo interessante. O tempo que esses corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique poderiam viver estava inversamente correlacionado ao seu nível de cultivo. Quanto maior o nível de cultivo, menor será a duração da vida. Em contraste, aqueles corpos do Gu Master Pure Dream Reality Sphere Physique poderiam viver de 2 a 3 anos, eles eram um bom material de pesquisa para Henry Fang, ele tinha tempo suficiente para fazê-lo. Anteriormente, eu estava me perguntando por que a Shadow Sect não usou o método para produzir em massa corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique durante a Batalha da Montanha Yi-Tian, se possível. Agora parece que o Pure Dream Reality Sphere Physique que criou o Ying Wuxie não era tão simples. Para salvar seu corpo principal, Shadow Sect teve que usar este método para criar muitos corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique, para dispersar e se livrar dos reinos dos sonhos. Eles têm grande determinação. Fang Yuan suspirou ao perceber a atitude firme e determinada da Shadow Sect. Não apenas Fang Yuan capturou alguns corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique, os outros imortais Gu do Caminho Justo não eram estúpidos, eles também tinham alguns cativos. Esses corpos do Pure Dream Reality Sphere Physique foram os frutos do caminho dos sonhos da pesquisa da Shadow Sect. Uma vez que alguém pesquisasse com sucesso sobre eles, eles teriam um avanço explosivo na exploração dos reinos dos sonhos. Shadow Sect fez isso sem hesitação para salvar o corpo principal de Sectral Soul. A cena era muito caótica.
Purple Mountain True Monarch não foi descoberto, ele ainda continuava a criar mais corpos Pure Dream Reality CR Physique. Mais e mais casulos de luz começaram a aparecer na área do reino dos sonhos. Pedaços de reinos de sonho foram amontoados de forma confusa, criando um terreno complexo. Tanto o caminho justo quanto o caminho demoníaco cercavam os corpos do Pure Dream Reality CR Physique, engajando-se em batalhas ferozes. Mesmo que o lado de Enrifang estivesse fazendo o possível para obstruí-los, porque o campo de batalha era muito caótico, alguns corpos do Pure Dream Reality CR Physique conseguiram deixar o campo de batalha em meio à confusão. Caramba! O corpo principal do Sectral Soul pode estar escondido entre esses corpos. Enrifang observou e estava prestes a atacar de longe, quando de repente, uma luz afiada como uma agulha desceu do céu. Instantaneamente, o crânio do corpo do Pure Dream Reality CR Physique foi perfurado. Esta luz branca que era extremamente fina era muito afiada, desceu do crânio do corpo do Pure Dream Reality CR Physique e penetrou em todo o seu corpo. Apareceu instantaneamente e desapareceu com a mesma rapidez. O corpo do Pure Dream Reality CR Physique que foi atingido estava no 6º lugar. Ele imediatamente sentiu que seu corpo não tinha forças, ele estava extremamente fraco. Ele mostrou suspeita em seu rosto quando levantou a mão para tocar o topo de sua cabeça. Em seguida, ele colocou a mão na frente dele e viu que havia sangue misturado com matéria cerebral. Sua expressão mudou abruptamente, havia descrença e medo. Em seguida, sua visão escureceu quando ele perdeu a vida. Seu cadáver caiu do céu no chão como uma boneca de pano. Instantaneamente, o sangue jorrou, os ossos foram quebrados, era quase uma pilha de mingau, o corpo estava completamente morto. Quem é? Enrifang viu isso e suas pupilas encolheram. Ele era o responsável pela situação, entre os caminhos corretos, foi o primeiro a observar isso. Enquanto isso, do lado do caminho demoníaco, o True Mountain True Monarch estava criando casulos de luz enquanto gerenciava a situação. Vendo isso, ele não ficou confuso, ele franziu a testa profundamente e a corte celestial finalmente agiu. Ele esperava por isso, ele tinha alguns arranjos no céu branco, a torre de supervisão do céu ficou obstruída por um tempo. Mas, infelizmente, Fang Yuan salvou a situação, o plano do Purple Mountain True Monarch foi fortemente interrompido. A formação Super Fu e o caminho correto dos Imortais Fu atrapalharam enormemente o plano do Purple Mountain True Monarch de salvar seu corpo principal. O melhor momento foi perdido, a torre de supervisão celestial libertou-se da obstrução e finalmente agiu, juntando-se a esta enorme batalha. Uau, uau, uau! Depois de vários sons suaves, vários pequenos traços de luz branca dispararam e mataram facilmente todos os corpos do Pure Dream Reality CR Physique que tentaram deixar o campo de batalha. Em seguida, uma grande casa imortal Gu apareceu do céu com uma luz brilhante, como se uma divindade tivesse descido ao campo de batalha. Uma visão tão incrível atraiu a atenção de muitos imortais Gu, que rapidamente olharam para o céu. Alguns deles ficaram atordoados, mas a maioria dos imortais Fu reconheceram instantaneamente a torre de supervisão do céu. A torre de supervisão do céu da Corte Celestial era muito famosa. Corte Celestial. Quase todos os imortais Gu ficaram intensamente chocados. A entrada imponente da Corte Celestial fez com que esta batalha caótica ficasse ainda mais incerta. No topo da torre de supervisão celestial, o Duque Long cruzou a mão e ficou em pé como uma torre, observando todo o campo de batalha. Sectral Soul é muito tortuoso, não podemos deixar um único corpo do Pure Dream Reality CR Physique, eles precisam morrer. Claro, esses corpos do Pure Dream Reality CR Physique podem ser apenas distrações, Sectral Soul pode estar espreitando nos corpos de outros imortais Gu para escapar. Assim, todos os imortais Gu presentes também precisam ser mortos, é melhor prevenir do que remediar. Sim. Atrás de Duque Long, Ferris e Wei e os Gu imortais que ela liderava responderam em uníssono. Duque Long ponderou antes de dizer, e mataremos a seita das sombras antes de eliminar o caminho correto. Mas se alguém tentar sair do campo de batalha, não importa quem, nós o exterminaremos. A torre de supervisão celestial pressionada no campo de batalha como uma montanha imponente com vasto poder. O caótico campo de batalha congelou. A torre de supervisão celestial tinha a maior força de batalha, seu movimento decidia o fluxo desta batalha. O caminho justo dos corações dos imortais Gu estava batendo forte. Corte Celestial, e estes eram imortais do continente central Fu, eram reforços. O lado da Shadow Sect entrou em pânico. Evidentemente, a Corte Celestial e a Seita das Sombras eram inimigas. A expressão de Enrifang era sombria, olhando para a torre de supervisão do céu da Casa Imortal Fu de 9º nível, ele franziu a testa profundamente. Ele esperava que isso acontecesse. A Corte Celestial apareceu novamente, a situação é horrível. Na verdade, eles reconstruíram a torre de supervisão celestial em tão pouco tempo. Eu me pergunto quantos imortais Gu de nível 8 vieram desta vez.
O aparecimento da torre de supervisão do céu foi um grande golpe para os planos de Henry Fang. Mas, felizmente, Fang Yuan estava dentro da formação Super Fu, ele poderia se defender contra o poder da torre de supervisão do céu. Henry Fang teve a experiência de lutar contra a torre de supervisão do céu. Mesmo que o ataque mais forte do destino Gu fosse usado, Fang Yuan estimou que esta formação Super Fu poderia suportar um ataque. Fang Yuan decidiu observar por enquanto, mas Purple Mountain True Monarch não pôde fazer nada. Ele era um Gu imortal do caminho da sabedoria de nível 8, como ele poderia não ter planos alternativos? Purple Mountain True Monarch transmitiu, Zhu Yehui, de acordo com nosso acordo, seu inimigo está aqui, o que você está esperando? Eles são da Corte Celestial. Tribunal Celestial? A lendária e imemorial besta desolada Zhu Yehui ouviu isso enquanto seu corpo estremecia, intensa raiva e ódio podiam ser vistos em seus olhos. Essa raiva e ódio estavam embutidos em sua alma, mesmo depois de 1 milhão de anos, ainda sentia isso profundamente. Corte Celestial. Zhu Yehui rugiu, as ondas sonoras explodiram e varreram uma imensa área circundante. Bum! No momento seguinte, uma vasta escuridão irrompe do corpo de Zhu Yehui. Seu corpo era enorme para começar, agora, sob a cobertura da névoa escura, tornou-se cada vez mais assustador. Em seguida, com as pernas dobradas enquanto o corpo arqueava, ele mostrou os dentes e pisou no chão. Bam! Houve um som intenso, o chão tremeu fortemente. Um enorme poço foi criado sob Zhu Yehui, enquanto disparava como uma flecha, através do céu, em direção à torre de supervisão do céu. A torre de supervisão celestial explodiu com poder, mas Zhu Yehui estava coberto por uma névoa escura, era evidentemente um movimento assassino imortal, permitindo-lhe voar e se defender. Zhu Yehui se moveu como uma lança de bambu um enorme meteorito, em poucos instantes, viajou 100 li, chegando à torre de supervisão do céu. Tolo insolente. Duke Long bufou com desdém, seu corpo majestoso tremeu quando seus pensamentos colidiram, a torre de supervisão celestial explodiu com uma intensa luz branca. Imediatamente, o mundo ficou branco. O método mais forte da torre de supervisão celestial, o Fate Vanquish. O poder do 9º nível do imortal Gu Fate era incomparável. Não havia como se esquivar. Contanto que alguém não estivesse no 9º posto, não importa quão poderoso fosse, eles perderiam para esse movimento. A luz estava por toda parte. Luz branca. Enchendo o mundo de todas as direções. Os imortais Gu expostos à luz, seja pelo caminho justo ou pelo caminho demoníaco, tossiram sangue. Eles ficaram instantaneamente gravemente feridos, a maioria desmaiou no local. Imediatamente, metade do campo de batalha foi limpo. Houve alguns imortais Gu que foram protegidos pelo reino dos sonhos, eles não foram expostos à luz e foram salvos. Com um som alto, nem mesmo Zhu Yehui conseguiu bloquear o ataque do destino, ele caiu no chão. Ele tossiu sangue, mas logo se arrastou e abriu a boca, rugindo para a torre de supervisão celestial. Na torre de supervisão do céu, todos os imortais do continente central Gu tinham expressões chocadas. Até o Duke Long ficou surpreso. Zhu Yehui não morreu por causa do destino, isso era normal. Era muito mais resistente do que as casas imortal Gu normais e tinha propriedades regenerativas incríveis. Zhu Yehui foi o problema da fronteira sul por muito tempo, o mundo Fu imortal da fronteira sul mobilizou casas imortal Fu para matá-lo, mas não conseguiu, eles apenas o derrotaram. Mas a lesão de Zhu Yehui foi muito menos grave do que as expectativas de Duke Long. Gu imortal os poderiam cultivar, assim como Zhu Yehui. Depois de todos esses anos, Zhu Yehui estava ficando mais forte. Além disso, desta vez foi ajudado pela Shadow Sect, Purple Mountain True Monarch propositalmente emprestou-lhe muito imortal Gu e um grande número de movimentos assassinos imortais, Zhu Yehui estava totalmente armado. Zhu Yehui levantou-se novamente, metade dos ferimentos foram curados. Esta foi uma velocidade de recuperação assustadora. Ele atacou a torre de supervisão do céu novamente sem medo. Uma luz fria brilhou nos olhos de Duke Long, ele usou o destino para vencer novamente. Zhu Yehui foi atingido e caiu no chão novamente, mas logo se levantou, mesmo ferido novamente, estava cheio de vitalidade. Os Gu imortais do continente central ficaram intensamente chocados. Esta é a força de batalha de uma lendária besta desolada e imemorial? É realmente impressionante. É um pouco problemático. A fada Zivei tinha uma expressão sombria. A força de batalha de Zhu Yehui estava fora de sua imaginação, embora a torre de supervisão celestial tivesse o destino vencido, ela não poderia ser usada consecutivamente. Afinal, o 9º posto de imortal Fu Fate ainda apresentava ferimentos. Capítulo 1360, a situação desesperadora de Fang Yuan. Rugido. Zhu Yehui rosnou, desta vez voou para o céu e permaneceu no ar para atacar a torre de supervisão do céu. Duke Long zombou,
ativando a torre de supervisão celestial. Vire fantasma! Zhu Yihui errou o alvo. Toda a torre de supervisão do céu, incluindo os imortais Fu dentro dela, virou fantasma. Os métodos normais não conseguiram atingi-los. Isso é de propósito? Para me atrair para o ataque. Purple Mountain True Monarch, que estava escondido, viu isso quando uma luz brilhante brilhou em seus olhos. Shadow Sect tinha métodos para combater a forma fantasma. Mas o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura não agiu contra a torre de supervisão do céu fantasma. Por não ser o corpo principal de Sectral Soul, ele não tinha todo o imortal Gu necessário para combater a forma fantasma. Mesmo que ele os usasse, contra a torre de supervisão celestial, seria muito ineficiente. Ele não agiu? Duke Long pensou consigo mesmo. No passado, durante a Batalha da Montanha Yitian, Sectral Soul selou a torre fantasma de supervisão do céu e impediu que ela retornasse ao estado sólido. Duke Long se preparou especialmente bem contra esse movimento assassino, mas Purple Mountain True Monarch foi muito paciente, ele não fez nada. Duke Long controlou a torre fantasma de supervisão do céu e tentou se aproximar do reino dos sonhos. Assim que a enorme torre de supervisão do céu entrou no reino dos sonhos, ela começou a desaparecer de sua forma fantasma. Alguns vermes Gu na periferia foram devorados pelo reino dos sonhos. Os métodos fantasmas também são inúteis. O coração do Duke Long estremeceu, afastando a torre de supervisão do céu do reino dos sonhos. Esta foi a primeira vez que Duke Long viu um verdadeiro reino de sonho. Isso foi algo relacionado ao Great Dream Imortal Venerable. Duke Long ficou bastante surpreso. Embora a torre de supervisão celestial estivesse em forma fantasma, o reino dos sonhos ainda devorava um canto dela. Os imortais do continente central Fu na torre de supervisão do céu estavam rapidamente tentando consertá-lo. Sem nenhum método do caminho dos sonhos, até mesmo a torre de supervisão celestial se perderá dentro do reino dos sonhos. Duke Long concluiu. Uma habilidade para dominar o mundo. Naquela época, Ing Wu Xie, com Pure Dream Reality Sphere Physique, poderia usar a alma líder em um movimento matador de sonhos e fazer diretamente com que o Lorde da torre de supervisão do céu fosse dormir. Evidentemente, mesmo a poderosa casa imortal Fu de 9º nível não poderia se defender contra o poder do caminho dos sonhos. A menos que fosse uma casa imortal Gu com o caminho dos sonhos imortal Fu, as casas imortal Fu normais se perderiam no reino dos sonhos sem resistência. Isso significa que este campo de batalha não é bom para a torre de supervisão celestial lutar. A torre de supervisão do céu é muito grande, é muito menos ágil do que os imortais Fu lutando sozinhos. Duke Long olhou para o rosnado Zhu Yihui enquanto a luz brilhava em seus olhos. Neste momento, a torre de supervisão celestial retornou à forma sólida enquanto Zhu Yihui a perseguia. A torre de supervisão celestial virou-se e acelerou, avançando em direção a um reino de sonho. Zhu Yihui voou no céu, movendo-se ainda mais rapidamente. Seu enorme corpo era como uma nuvem negra. Os ventos eram violentos enquanto se movia em direção à torre de supervisão do céu. Oh não! Purple Mountain True Monarch viu isso e rapidamente parou. Uma luz mística voou e pousou na torre de supervisão celestial. A velocidade da torre de supervisão celestial diminuiu, tornou-se ilusória quando ondulações apareceram, como se fosse a superfície da água. Falso. Zhu Yihui parou rapidamente. Quase entrou no reino dos sonhos. O reino dos sonhos também era incrivelmente perigoso para Zhu Yihui. Atrás dela, a verdadeira torre de supervisão celestial apareceu. He. Duke Long estava no topo da torre, seus olhos de dragão olhando friamente para um determinado lugar. Purple Mountain True Monarch suspirou, sabendo que isso era uma armadilha. Duke Long estava aparentemente tentando prender Zhu Yihui, mas a verdade era que ele queria descobrir a localização do Purple Mountain True Monarch. Mas mesmo que o verdadeiro monarca da Montanha Púrpura soubesse dos planos do Duke Long, ele não teve escolha senão agir. Como Zhu Yihui era uma força de combate muito valiosa, não poderia ser perdida, a seita das sombras precisava dela para se defender da torre de supervisão do céu. Alma dividida persistente de Sectral Soul, HMPH, eu vou matá-lo. Fadas e Vei, validar com aquela formação Super Fu e mate em Rifang. Os outros controlarão a torre de supervisão celestial e deixarão este lugar. Zhu Yihui certamente o seguirá, não preciso de sucesso, só não quero o fracasso. Duke Long ordenou, enquanto todos respondiam. Com o rugido de um dragão, Duke Long se transformou em uma luz mística e atacou Purple Mountain True Monarch. Enquanto isso, Feres e Vei atacou a formação Super Gu. A torre de supervisão do céu trouxe os imortais Gu do continente central e voou para o céu, deixando o campo de batalha. Zhu Yihui olhou para Duke Long, Feres e Vei, finalmente, Heaven over Seine Tower. Ele sabia que era altamente restrito neste campo de batalha por causa do seu tamanho e porque gostava de se mover rapidamente.
Enquanto isso, a Torre de Supervisão Celestial tinha uma aura que detestava e era o símbolo da Torre de Supervisão Celestial, tinha um desejo profundo de destruir esta torre. Duke Long voou no céu, transformando-se em uma sombra fantasma quando apareceu diante do Purple Mountain True Monarch instantaneamente. Ele tinha um corpo alto e majestoso, o chifre do dragão em sua cabeça era afiado e imponente, suas pupilas de dragão revelavam domínio e indiferença. Bum bum bum. O verdadeiro monarca da Montanha Roxa lutou contra Duke Long. Algumas respirações depois, Purple Mountain True Monarch não conseguiu lutar no mesmo nível dele, ele teve que fugir. Você vai morrer hoje. Duke Long rugiu, perseguindo implacavelmente. Na formação Super Fu, Henry Fang estava suando frio. Ele percebeu que havia caído em uma armadilha. Vontade do céu. Na verdade, estava escondido em... Não, em vez disso, e as pupilas de Henry Fang encolheram até ficarem do tamanho de um alfinete, o suor escorria por seu rosto. Neste momento, a Fada Zivei já havia chegado na frente da formação Super Gu. Henry Fang se acalmou, ativando a formação Super Fu e defendendo-se contra o inimigo. Esta formação Gu não é ruim. Os olhos da Fada Zivei brilharam com uma luz roxa, ela observou a formação Super Fu e acenou com a cabeça, é uma pena, há uma falha, esses vermes Fu são de fontes diferentes, o usuário da formação Fu está pegando emprestado o imortal Fu de outras pessoas, mas isso pode ser usado por mim. Ao dizer isso, ela levantou a mão direita, que segurava uma casa imortal Fu. Tabuleiro de xadrez da constelação estelar. Esta casa imortal Fu foi criada pessoalmente por Star Constellation Imortal Venerable, era possivelmente a menor casa imortal Fu do mundo. Quando o tabuleiro de xadrez foi ativado, ele se transformou em luz cristalina que encheu o céu. A luz das estrelas se movia como vagalumes, cercando a Fada Zivei. O corpo humano da Fada Zivei foi assimilado por esta luz estelar, transformando-se em luz estelar e juntando-se a eles. A luz das estrelas se expandiu ligeiramente, atacando a formação do Super Fu. Fang Yuan já estava esperando vigilantemente, ele ativou a formação Fu e atacou a luz das estrelas. Mas a luz das estrelas ignorou completamente o ataque da formação Gu, ela começou a se infiltrar na formação Super Fu. Originalmente, esta formação Super Fu brilhava em 4 cores profundas, vermelho, verde, azul e preto. Mas agora, com a invasão da luz das estrelas, essas 4 luzes enfraqueceram à medida que a luz das estrelas se misturava. Fang Yuan sentiu uma sensação de lentidão da formação do Super Fu. Fang Yuan, você era um demônio de outro mundo escolhido pela vontade dos céus e encarregado de salvar as pessoas deste mundo. Mesmo que você tenha destruído o plano de desafiar o céu da Shadow Sect, você deu um passo errado e traiu o caminho justo, entrando no caminho demoníaco e se tornando inimigo do mundo. Se você admitir seu erro agora e se render, vou deixá-lo com um cadáver completo, farei uma biografia para você após a morte para que seu nome fique na história como uma lição para o futuro. Neste momento, a voz da Fada Zivei veio da formação Super Gu. Fang Yuan riu ao dizer, este é realmente um esquema incrível pela vontade dos céus. Ao dizer isso, ele tentou ativar a formação Super Fu. A formação Fu ainda estava sob seu controle, mas estava ficando incrivelmente difícil de usar, alguns Gu mortais na periferia estavam desaparecendo do controle de Henry Fang. Evidentemente, Fairy Zivei estava lutando com ele pelo controle desta formação Super Fu. Tolo teimoso. A Fada Zivei tinha uma voz fria, vendo a luta de Henry Fang, ela se esforçou mais. A luz das estrelas brilhando na formação Super Fu tornou-se mais brilhante. A corte celestial conhece minha identidade, isso prova minha conjectura. Não posso mais retirar o limite escuro imortal Fu, com o passar do tempo, a formação Super Fu ficará sob o controle da corte celestial. O que eu faço? Devo descartar a formação Super Gu e ativar o selo de proteção de fluxo reverso para escapar? Não. A corte celestial já brigou comigo antes, eles definitivamente sabem sobre o selo de proteção contra fluxo reverso. Já que eles querem eliminar a mim e a seita das sombras, como eles poderiam não considerar o elemento do selo de proteção contra fluxo reverso? A corte celestial quer que eu confie apenas neste movimento. Se meu movimento assassino for quebrado, enfrentarei uma reação negativa, perderei toda a minha força de batalha e até morrerei imediatamente. O que devo fazer? Os pensamentos moviam-se na mente de Henry Fang como se uma grande tempestade estivesse se formando. Foi uma situação desesperadora. Fang Yuan pensou em como poderia deixar o campo de batalha. Não havia como. Ele não poderia escapar de outra forma. Sua única esperança era o selo de proteção contra fluxo reverso. Devo apostar que a corte celestial não tem método contra o selo de proteção contra fluxo reverso? Henry Fang tinha uma expressão amarga. Ele sabia que as chances eram mínimas nesse sentido. Quanto à águia celestial do extremo superior, Fang Yuan não tinha cristais celestiais, a águia celestial do extremo superior não poderia se tornar uma fera desolada e memorial.
Mesmo que ele tivesse muitos cristais celestiais, uma besta imemorial e desolada do extremo superior da águia celestial pode não estar sob seu controle. A águia celestial do extremo superior era orgulhosa e submetida apenas a especialistas fortes, havia uma grande chance de traição. Apenas aquele leve relacionamento que tinha com Fang Yuan era frágil e pouco confiável. Existem duas maneiras de protelar. Fang Yuan pensou em dois métodos. O primeiro foi trazer o Reverse Flow River e colocar-se dentro dele como uma fortaleza. A segunda era colocar-se em sua abertura imortal, colocando-se na fronteira sul e fechando a entrada de sua abertura imortal. Mas ambos os métodos apenas pararam no tempo e não conseguiram mudar a situação. Se Fang Yuan usasse esses métodos, ele estaria desistindo da iniciativa. Isso era muito perigoso. A única esperança nesses dois métodos de permitir que Henry Fang escapasse eram os reforços do caminho justo da fronteira sul. Se os imortais Fu da fronteira sul conseguissem repelir a corte celestial, Fang Yuan poderia ser capaz de escapar. Mas a corte celestial não era estúpida ou fraca. A força geral do caminho correto da fronteira sul foi definitivamente mais forte do que o grupo do continente central que estava aqui. Mas se os reforços conseguiriam lidar com a torre de supervisão do céu e os imortais Gu da corte celestial, isso era incerto. Mesmo que eles vencessem e a corte celestial fosse expulsa, Henry Fang poderia continuar a ser o Yi-Hai? Como isso poderia ser possível? Como a corte celestial conhecia sua identidade, eles só precisavam de algumas palavras para fazer com que a fronteira sul se voltasse contra Fang Yuan. A identidade de Wu Yi-Hai não poderia durar se todo o caminho justo da fronteira sul a investigasse.